aqui. Mas agora todo mundo nos ouve. Então eu vou começar tudo de novo. Eu vou começar tudo de novo. É o seguinte, gente, assim como o podcast Boa passado, noite. que coisas caíam, o cenário cai, entendeu? É uma coisa que acontece. Ficou o resquício da semana passada, gente. Eu vou fingir que eu não falei nada do que eu falei antes, tá? Vou tentar dar a mesma emoção, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Começando mais um Tô Sem Tempo podcast. Nesse sábado maravilhoso, por favor, já é sábado, né, gente? Me confirma porque eu tô um pouco perdida, é sábado, né? É sábado. Sim. Beleza. Tô aqui com essa carinha linda, Rideu, deu um oi. Olá! Com Dieguito, essa cara do carioca. Hello! Hello. E também temos hoje um convidado super especial, aquele que é jornalista, mas não é, né? Viciado em This Is Us. Boatos de que chora, não temos certeza, vamos confirmar isso hoje. Mas o cara é um sambista maravilhoso, excepcional e nos trouxe, né? Nos deu a honra de estar aqui presente hoje. João Cavalcante, muito obrigada! Oba! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, por favor, desculpe. Dor de cada. Eu amo. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você escreveu o roteiro? Você falou idêntico, como é que você consegue? Cara, assim, os meus anos de teatro ajudaram muito, Ah, entendi. né? E também, assim, eu já fui locutora, né, meu amor? Então a gente tem Né? Tá bom, então. um negócio ali. Entendi. Então, tá. João, vamos lá. Primeira pergunta que eu nunca te fiz na vida. Você como um grande artista, decorei também, viu? Você como um grande artista, como um grande sambista, por que jornalismo? Então, eu acho... Quando a gente tem 17 anos, a gente acha que sabe tudo, né? É meio que a síndrome da adolescência ali, do início da vida adulta, de você ter muitas certezas, né? Tudo já é o extremo da vida ali, no início. Exatamente. Você já sabe de tudo, é como se a vida só fosse aquele átimo de tempo ali, né, entre os 16 e 20 e poucos anos. E na verdade, o que eu acho que amadurecer é empilhar dúvidas, né? Acho que o grande barato do amadurecimento é você cada vez mais duvidar de si, duvidar das coisas, questionar tudo. Então, assim, hoje eu tenho certeza que aos 17 anos eu era uma criança completamente imatura e não preparada para fazer escolhas que pareciam para mim naquele momento muito definitivas, como, por exemplo, que profissão eu seguiria na minha vida. E aí, assim, eu confesso que o meu vestibular, para os novinhos, vestibular é aquela coisa que você fazia que hoje em dia se chama Enem, né? Uhum. Mas ainda existe vestibular também. Mas no meu vestibular, que era um momento muito tenso, e eu sempre fui muito bom aluno, né? Assim, eu tive essa... sei lá por quê, mas eu sempre fui um aluno de boas notas e tal, mas passei por um desbunde louco a partir do segundo ano do ensino médio ali, né? Com 16, 17 anos, que é quando pinta tudo, né? Pinta sexualidade, libido, pinta vontade de sair, pinta autonomia, pinta eventualmente uma grana ou mais, enfim, você tem um mínimo de autonomia mesmo, de independência. Então, eu tive esse desbunde ali, 16, 17 anos, e passei a ser um péssimo aluno, ali no final do ensino médio. Mas, claro, já tinha muita coisa adquirida. Então, quando eu fiz o vestibular, eu confesso que eu fiz meio por eliminação, assim. Eu falei, eu não quero nenhuma dessas profissões clássicas que os pais desejam para os seus filhos, tipo... Não os meus pais, naturalmente, que são pais meio sui generis, mas que os pais convencionais costumam querer. Direito né? à advocacia da vida. Exatamente. Direito, medicina, engenharia, não sei o quê. Eu falei, não vou fazer nada disso, não tenho nada a ver com isso. Aí fiquei ali meio balançado com arquitetura, desenho industrial e tal, porque eu sempre tive uma coisa com arte gráfica e com desenho como um todo e tal. Sim. Cheguei a fazer zootecnia para rural. Meu irmão fez alguns períodos de engenharia agrícola. Então, Essas coisas de rural. eu fiz por fazer e cheguei a tentar astronomia no segundo ano ainda, aquele vestibular que você faz meio para se testar. Eu fiz para astronomia na UFRJ também, que eu sempre tive algum nível de fascinação por astronomia e tal. E também sempre fui bom em matemática, então isso se somava um pouco. Mas aí na hora de fazer, assim, eu fiz uma ponderação na minha cabeça, com essa fragilidade toda que eu estou dizendo que eu tinha aos 17 anos, e que eu tenho certeza que tinha, entre um monte de coisas, assim, o que poderia abrir portas para eu fazer uma escolha um pouco mais madura e mais segura no futuro,
o que trazia consigo, qual disciplina traria consigo mais coisas que tocavam no meu interesse íntimo. Então, assim, a comunicação social, que poderia ser letras, poderia ser uma série de outras... poderia ser história, por exemplo, que eu cheguei a quase migrar do curso da comunicação para o curso de história. Eu tenho um tio que fez as duas. Então, eu cheguei quase a fazer, porque eu comecei a pegar as eletivas, eu fiz na PUC, né? Fiz comunicação na PUC. Sim. As eletivas todas que eu pegava de fora do curso eram de história. Tinha um professor, o Ilmar, que era um grande professor de história, não sei se ainda dá aula na PUC, mas de história do Brasil, um professor excelente e tal. E aí eu fazia todas as aulas de história do Brasil como eletiva de fora do curso. Sim. Meus amigos vagabundos tudo fazia educação física, futsal 1, futsal 2, não sei o quê, e eu ia lá fazer história. Então eu quase migrei, assim, eu gostava muito da universidade. Eu fui daqueles alunos que desfrutou muito da faculdade no seu mais amplo espectro, assim, né? Tanto tendo professores que transformaram a minha vida, e eu sigo transformado até hoje por eles, quanto no tete-a-tete do pilotis, do dia a dia, das casinhas, do não sei o quê, da chopada. Eu acho uma pena o universitário que passa batido por isso e encara a universidade apenas como um arcabouço de saber. Ele é um arcabouço de muitos outros saberes, assim, também, formais e sociais, sobretudo. Isso me lembrou uma cena, assim, um pouco nada a ver, mas agora recente no Choque de Cultura, que um dos personagens está falando sobre o Tropa de Elite, aquele filme, e ele fala que aquele filme passa uma impressão muito errada de que você vai pra faculdade pra estudar. Exatamente. Não, olha, você quer ver uma das maiores ironias? Eu fui eleito para ser o orador da turma na formatura, na colação de grau. E sempre falei muito, né? E sempre falei com o pensamento mais ou menos estruturado, o que é raro entre jovens adultos. Então, assim, as pessoas gostavam porque eu falava, endereçava de uma forma inteligível, vamos dizer assim. E aí eu abria o meu discurso. Outro dia eu achei o discurso da colação. Eu abri a minha fala como orador dizendo que, agradecendo a faculdade por ter ensinado as duas coisas mais importantes da minha vida, que era jogar sueco e beber cerveja. Essa era a minha abertura. É claro que isso é uma piada, né? Assim, no sentido de que eu tive aula com a Ana Ruda Calado, que foi uma das grandes professoras que eu tive. Meu orientador de monografia foi o Silvio Tendler, que é um dos maiores cineastas do Brasil. Essas pessoas todas eu trago na minha formação. São pessoas com quem eu absorvi muita coisa. Com certeza. E a faculdade de comunicação, na verdade, cara, assim, por isso que essa pergunta é tão ambígua, né? Por que jornalismo? Porque hoje eu não faço a menor ideia por que jornalismo. Então, a comunicação social é uma faculdade que eu acho que ela não deveria talvez existir como uma faculdade de jornalismo ou publicidade. Ela deveria existir como uma faculdade de comunicação social plenamente 4 períodos. Porque o que acontece na faculdade de jornalismo é que você passa dois anos de ciclo básico introduzindo a um monte de coisas que você não vai se aprofundar. Sim. E depois passa outros 2 anos burilando o texto, né, que é uma coisa importante se você quer ser jornalista. Então, estilos de texto, técnica de redação, técnica de jornalismo e tal, que é importante. Mas você faz introdução à economia, antropologia, sociologia, filosofia, faz um monte de introduções que você não aprofunda em nada. Então, eu acho que, por exemplo, para você não ter esse monte de mula, como a gente tem, de comentarista de economia, que não tenho formação nenhuma em economia, eu vejo essas mulas falando e falo, não é possível o cara tá falando uma bobagem dessa. Aí você vai ver a formação do cara, o cara é jornalista. E estudou economia como eu estudo, lendo jornal. Então, assim, esse cara deveria ser formado em economia. E fazer uma habilitação, talvez, em jornalismo para escrever sobre isso. Então, eu sou um cara, assim, realmente não sei por que jornalismo. Ou até mesmo o contrário, até estudar economia depois, mas se especificar, né, na coisa. Isso. Mas não sei se é assim no resto do mundo, mas no Brasil tem a coisa das editorias, né? Um jornalista profissional vamos dizer, com tarimba, né? com casca, ele passou por muitas editorias. Então ele tem que passar por economia, pelo esporte, pela cultura, não sei o quê, como se o cara pudesse saber de tudo. Ele não sabe de tudo, o cara não sabe de nada no final das contas. Então o cara fica dando burdoada sobre qualquer coisa. É por isso que você vê maluco que era comentarista de campo, assim, de rádio, hoje em dia apresentando esse programa policial.
Exatamente. E isso é, então, assim, realmente não sei por que jornalismo, só sei que eu trago muito da faculdade comigo, até compondo. Então, no final das contas, eu tinha alguma razão ali aos 17 anos, quando eu falei, essa faculdade, mesmo que eu não siga essa carreira, como de fato não segui, mas ela vai me dar subsídios para que eu faça qualquer outra coisa que eu queira. E ela me dá subsídios para uma análise da conjuntura política do meu país. Sim. A comunicação social te dá essa base. Para eu dar uma entrevista adequadamente, a comunicação social me dá essa base. Para eu compor uma crônica, que a canção popular brasileira ela é quase fundamentalmente toda de um cancioneiro de crônicas, né? São pedaços de histórias. Então, para eu compor uma crônica, a comunicação social me é útil, aberta. Então. E aí você concluiu a faculdade com quantos anos? Concluí com 23, eu errei a contagem de créditos e colei grau um período antes para colar com a minha turma, mas eu fiquei fazendo... Eu lembro bem que eu fiquei pagando 2 créditos só de discurso oral em inglês, 2, uma coisa assim, qualquer coisa assim que eu peguei só para poder concluir a faculdade. Terminei com 23 anos, 22 para 23 anos eu concluí a faculdade. Eu já trabalhava eu já tinha o Casuarina desde 2001, então bom, aí vocês façam as contas de quantos anos eu tenho. Então, assim, eu passei um período grande de faculdade que eu pagava 20, 30 créditos na faculdade, trabalhava em meio período, que é aquele meio período muito mentiroso, né? Aquele meio período que você toma pescoção pra caceta. Aquele meio período que leva o teu dia. Exatamente, que eu comprava um sanduíche na PUC, ia comendo no ônibus até o trabalho, que era em Ipanema, e tocava 5 noites, pelo menos, por semana com Casuarina. Então, assim, eu não me arrependo, porque aos 20 anos você tem essa lenha para queimar mesmo, assim, né? De dormir muito pouco, basicamente não descansar e ter... E olha que nunca fui adepto de psicotrópicos e anfetaminas e afins. Então, assim, era a mesma energia joie de vivre, assim, vamos fazer tudo ao mesmo tempo, vou estudar, blá, blá. E aí concluí a faculdade e continuei no trabalho até bem depois. Já tinha Casuarina com 2, 3 discos, enquanto eu estava no escritório ainda trabalhando, para poder pagar contas e tal. Só fui largar o trabalho formal quando eu vi que no balanço financeiro da casa, a música estava ganhando do trabalho formal, e aí eu falei, bom, tá hora de eu largar e me dedicar a isso. Foi o que eu fiz. Eu ia perguntar justamente isso, né? Sobre essa transição, assim, de jornalismo samba, só que na verdade não foi bem uma transição, porque durante o jornalismo já tinha toda a questão ali envolvida com a música. Então, meio que no final das contas, você viu que estava dando certo, então falou, opa, peraí, vou por esse lado aqui, e aí acabou que o jornalismo ficou num plano distante, né? As pessoas podem achar, quando vem que meu pai é um artista com notoriedade, né, com uma carreira nacional e internacional bastante bem consolidada e tal, as pessoas tendem a pressupor de que ser artista, ser músico, ser compositor era um plano meu. E muito, 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 muito pelo contrário. Eu nunca quis, eu nunca desejei. Pelo contrário, eu dizia abertamente que eu queria contrariar essa lógica mesquinha, enfadonha de que filho de peixe, nhenhenhen. Então, eu falei, não, vou fazer qualquer coisa menos isso. E, claro, e direito, engenharia, medicina, aquilo tudo que eu já tinha dito que eu não faria. Você não queria. Exatamente, mas assim, música eu também não queria. Só que assim, eu sempre fui muito interessado por música. Eu tenho uma formação musical empírica, mas de acompanhar meu pai em show, em backstage, não sei o quê, parará. Eu quero fazer até uma pergunta mais ou menos sobre isso aqui futuramente. A gente continua... Não, e é isso, assim, então assim, eu estava na faculdade de jornalismo numa época que a música nordestina, ainda na sombra, um pouco na rebarba do Chico Science Nação Zumbi, né, que foi um acontecimento muito grande. Eu ainda era jovem adolescente ali, com 12, 13 anos, quando saiu da Lama ao Caos, e que veio uma geração toda de artistas ligados a esse selo da Sony, que era Caos, que tinha tanto o Jay Quest, né, que veio a ser J Quest, o Skank, o Planet Hemp, o Pato Fu, o Gabriel Pensador, um monte de nomes. A geração dos anos 90 ali. Exatamente, essa geração toda ela era do mesmo selo. Eu era criança, mas peguei isso tudo. Pelo mesmo selo, né? E esses caras todos me mostraram assim, né, que você tinha como fazer
porque todos eles, o Rapa mais ligado ao Rio e tal, mas todos eles tinham um apoio na cultura brasileira, assim, né? Tinham claramente ali um embasamento dentro da música brasileira. Só que, ao mesmo tempo, comunicavam com o mundo, faziam música pop, né? Assim, o Skank já apontava para umas coisas ali, né? Que depois ele foi mudando um pouco o perfil, foi ficando mais rock e tal, mas, assim, era uma banda que interessava. E o Nordeste veio muito forte nessa época, né? Um pouco depois o Cordel do Fogo Cantado, o Mestre Ambrósio, né? O Mundo Livre. Então, assim, o que acontecia é que a minha galera, a galera com quem eu andava, era uma galera que não gostava de boate, que era meio que o comportamento padrão do jovem dos anos 90, início dos 2000, era ir pra boate. Sim. Ouvir música estrangeira, tunti-tunti, aqueles house meio farofa, ruim, assim, que até hoje existe muito, né? Aqueles Eurodance. Os Eurodance, exatamente, assim. E eu não gostava. E aí, quando pintou o forró com o negócio de dançar junto, que ainda tinha um flerte, ainda tinha um lance, e a música me interessava, e eu tinha aquilo tudo na minha bagagem e tal. Então, primeiro eu fui frequentador dos forróis do Rio, dos bailes de música nordestina, desses shows todos, desses artistas que eu falei. E tinha o Dread Lion, tinha umas bandas do Rio também que faziam sucesso mais aqui regional, mas que a gente assistia muito, o Baia, né? Essa galera Baia toda. É maravilhoso. E aí depois um amigo meu chegou pra mim na faculdade e falou assim: João, tô a fim de montar a banda de forró. Tu toca algum instrumento? Eu falei, não. Aí ele falou, mas tu quer fazer uma banda? Eu falei, quero. Aí ele, então vamos. Aí eu pedi pro meu pai tinha uma zabumba encostada lá em casa, peguei a zabumba, dei um trato na zabumba e comecei a tocar, cara. Assim, então, assim, não foi planejado, eu não tenho estudo formal de percussão, não tenho estudo formal de canto, não tenho estudo formal de composição, assim, eu sou um fruto das minhas próprias dúvidas. Sim. Então, assim, tudo que eu sou, tudo que eu produzo é desdobramento de tudo que eu não sei. Quando é pra ser, só vai, né? Muito bom esse ponto de vista. Só acontece, é incrível isso. Bonito, por mais, bonito. Às vezes a gente tenta planejar tanta coisa. Eu, sinceramente, sou justamente essa pessoa que tento planejar tudo, né? Não, vai ser assim, vai ser assado, eu vou me formar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí, quando as coisas foram acontecendo, você fala assim, gente, não foi nada do que eu planejei. É isso. Assim, simplesmente coisas aconteceram que geraram consequências, e em consequência dessas consequências eu fui tomando outras escolhas, e quando você vê, só foi. Agora, tem um parêntese que talvez se faça necessário nesse momento, que estamos falando entre a gente, eu não conheço a história pessoal do Rideu, eu conheço um pouco, mas a de vocês dois não conheço, mas o tamanho do privilégio que é você ter a segurança e a confiança de fazer escolhas. Em certos momentos da vida, né? Sim. Como eu falei, para mim nada foi fácil, eu trabalhei em escritório até 2007, enquanto fazia faculdade até 2003 e tocava na noite, não sei o quê, mas de alguma forma eu tive a segurança de que eu podia embarcar nessa história de ser músico, que se desse errado eu tinha outras opções na vida. Isso num país que é tão profundamente, desumanamente desigual como o nosso, eu fico sempre querendo trazer esse parênteses, assim, que tipo, porra, que brilhante que foi eu poder fazer essa escolha de terminar a faculdade até, entreguei o diploma pro meu pai, falei, pai, ó, enfia na parede aí o diploma. A gente tava falando sobre isso essa semana no podcast passado, inclusive, né, que existem pessoas que têm essa oportunidade, né, de enfim, mudarem a rota e tudo mais, e tem pessoas que precisam seguir a rota pra no final criar uma rota diferente, que é mais ou menos o meu caso, né. A gente tava comentando justamente sobre isso, que eu não tive a escolha da faculdade, assim, é tipo, minha família falou, você vai fazer isso, e o que eu sonhava mesmo, o que eu queria, foi deixado de lado, porque era considerado algo que, não dá dinheiro, não serve pra concurso público, então não faça, mais ou menos assim. E aí eu tive que seguir aquilo e falar, beleza, eu preciso construir minha independência pra poder fazer o que eu quero, e aí eu tive que seguir toda uma trajetória chata, que, assim, não posso reclamar também, porque querendo ou não me rendeu frutos, é óbvio, mas que não era aquilo que eu almejava, não era aquilo que me fazia, tipo, feliz, né? Pra hoje que eu tenho a minha independência, tenho condições de poder fazer tudo aquilo que eu realmente queria fazer desde o início, né? Cada um, né? Pois é. Cada um tem a sua história. João, eu vou assim, te falar uma coisa, cara. Porra, que inveja, cara, porque, tipo assim, eu fui fazer, você falou da faculdade, né? Você falou de tudo, e uma coisa que marcou aqui meu coraçãozinho foi o Oba-Oba. Porque eu fui fazer faculdade de música, aí eles pensam o quê? Porra, faculdade de música? A gente vai tocar pra caralho, vai ficar bêbado e vai ser uma felicidade só. Metade era evangélico.
Metade, velho. Eu não fui uma chopada, eu não fiz uma festinha na faculdade. Pra eu fazer festinha, eu tinha que ir pros outros grupos. Porque Você músico fez não no faz Rio? festinha. Você fez no Rio, Rideu? Ou FRJ? Não, eu fiz no conservatório. Ah, foi no conservatório, o conservatório é mais assim, tem um perfil diferente. Porque a Unirio é mais... o curso Mas a minha Unirio irmã, ela faz música na Unirio também. E ela me fala isso, que metade. Mesma coisa que eu falei na faculdade de música. Metade é evangélico, muito sério. E tem a outra porcentagem lá que também quer ficar lendo partitura, improvisar pra cacete, que quer ficar comendo festinha, não. Vou pra casa ler partitura e vou improvisar lá. Não quero... Mas é porque é uma profissão tão estigmatizada nesse lugar, né? Que a gente tem que responder 3 vezes que é profissão, né? Às vezes as pessoas mais próximas da gente cometem esses atos falhos e falam, você não está trabalhando, né? Eu falo, não, estou trabalhando pra caceta. Não é porque eu não bato ponto de 8 às 5 que eu não estou trabalhando. Exatamente. Então, acho que, portanto, por ser tão estigmatizado, a galera também meio que veste uma capa mágica do tipo, não, eu vou ter que romper com esse arquétipo, né? Isso acontece muito. A faculdade de jornalismo não, era festa pra caceta, chopada pra caceta, sueca, e não sei o que, e parará, e tinha um evento que era a Excursampa, que a galera da PUC fazia, que era sob pretexto de conhecer o mercado de trabalho de São Paulo, né? Então você se inscrevia, pagava uma grana, aí fretava-se um ônibus semileito aqui no Rio e ia de uma madrugada de quinta para sexta para São Paulo para passar o fim de semana em São Paulo. E aí ia no programa do Jô, ia no programa do Serginho Grosman, ia nas agências de publicidade, fazia uma coisa assim. Mas é claro que isso era só o pretexto, né? Porque a parada da excursão era a suação no ônibus, era o hotel, imagina, um monte de calouro que tinha acabado de chegar na faculdade com meia dúzia de veterano e não sei o que, todo mundo num hotel. Então tinha uma coisa que era essa... E eu acho isso importante, no final das contas. Assim. Muitos dos amigos que eu trago da faculdade, eu trago desse burburinho, desse lugar. Assim, né? Eu acho que os verdadeiros vínculos humanos se fazem fora da pressão por produtividade, sabe? Assim, da pressão por produção. O mundo pós-moderno gosta de chamar isso de networking. Networking. Só que quando você encara o networking como networking, esse é o paradoxo do networking. Ele deixa de ser desfrutável para passar a ser trabalho também, né? Sim. Pois é. Eu recebi um conselho que eu resolvi guardar, que conta muito pra esse negócio do networking, que é tipo, cara, networking, o melhor segredo é você ser uma pessoa gente fina, assim, tipo, uma pessoa agradável de estar junto e que, saca, se alguém vai lembrar de você quando precisar de algo sério, porque você era uma pessoa maneira ali naquela outra hora, saca? E que no final das contas, se você está num ambiente social qualquer, interagindo com outras pessoas, e aquilo está um fardo, você não está desfrutando daquilo, há algum nível de constrangimento nas relações, pode ter certeza que não vai sair coisa boa daí. Sim. Entendeu? Então, assim, muito verdade. O networking, na verdade, é você fazer amigos, se relacionar entre amigos, e esses amigos vão se suportar, eles vão ter atalhos uns para os outros, vão recorrer uns aos outros quando precisam. Isso é um networking que eu acho orgânico, real, sim, válido. E eu trago muita gente muito legal, que eu amo muito da faculdade, por conta disso, dessa vivência. Eram meus parceiros de sueca, eram meus parceiros de chopada, quem organizava comigo o trote durante um período. Essa galera que convivia com isso. E que alguns deles seguiram o jornalismo de forma brilhante, outros também digressaram para outras profissões, assim, também de forma brilhante, assim, então tem de tudo, né? Eu acho que a comunicação tem um pouco isso, que dá qualquer coisa, né? Tem artista, tem fotógrafo, no meu métier tem uma galera, tem câmera de cinema, tem cineasta, tem um monte de gente que, quase todo mundo, de alguma forma, ligado à comunicação. Sim. Na acepção mais ampla da palavra, do termo, né? Eu toco com uma menina que, inclusive, essa cantora, ela fez comunicação social na PUC também, e agora tá vindo com a carreira. Quem é? O nome dela é Fernanda Lemos. Quantos anos ela tem, mais ou menos, Diego? Você sabe? Cara, ela fez 27 agora. Então já é bem distante de mim, já. Não chegou a ser nem minha caloura. Não. Ô Diego, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como é que tá o chat aí? Cara, o chat, a gente tem uma pergunta aqui da Aninha.
Ela falou, Hideo, e o Stunaro Blaze, da onde você tirou a inspiração desse nome? Só que eu quero responder essa pergunta. Não, isso vai ser na live de amanhã, na minha live. Ah, entendi. Essa Eu resposta posso dar um fica pra spoiler. amanhã. Tunaro Blaze, eu sei o que é. Eu posso dar um spoiler. É porque, assim, o Stunaro Blaze é uma referência muito forte das antigas. É o rap do Magalhães, pô. Não é o rap do Magalhães? Roubaram minha caixa de bombom, filho. Exatamente, cara. O César Maia quebrou a firma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, João. Agora quem quebrou a você firma foi o filho dele, no caso. Exatamente, é. Você que teve a oportunidade de tocar em vários lugares do mundo, a gente tem a curiosidade. Como é tocar pra gringo? Ou são pessoas do Brasil que estão lá, ou é a curiosidade do gringo? Como é que funciona isso? Me explica. Ô, João, isso é uma curiosidade mesmo, cara, porque eu não sei. Os gringos ficam te olhando, ou é brasileiro que vai lá, ou é cachorro, o que que é? Porque eu fico. Cara, então, até ontem, engraçado, porque ontem eu tava... A única coleção que eu tenho... Aliás, eu tenho duas coleções de coisas, assim. Eu coleciono duas coisas. Bolachinha de cerveja, que eu peguei no mundo todo também. Eu trago aquelas bolachinhas de papelão de cerveja, assim, de apoiar. Que um dia eu ainda pretendo fazer um painel. Quando eu tiver um bar, quando eu tiver uma casa de campo, assim, com um bar, uma chopeira, uma serpentina gelada, não sei o que, eu vou botar um painel com as bolachinhas e tal, tá guardadas aqui. E mapa. Eu tenho uma coleção de mapa de papel mesmo, mapa. Sim, Toda cidade que eu fui no mundo, ou quase toda, eu posso ter perdido um eventualmente, mas praticamente toda cidade que eu fui no mundo, eu consegui chegar num posto de informação turística e consegui um mapa, né? Desses mapas normalmente são pagos por uns comitês comerciais, assim, né? Então tem um monte de propaganda e tal, e tem um mapa. E eu estava organizando ontem os mapas e dando uma separada, e sempre revejo, porque é um gatilho de memória, né? Você pega um mapa como eu peguei ontem, um mapa de Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, onde eu fui tocar uma vez. Aí eu pego o mapa de Ljubljana, eu lembro de coisas com riqueza de detalhes, de uma viagem que faz quase 10 anos, ou mais de 10 anos, talvez. Então, por exemplo, esse show de Ljubljana, que foi num anfiteatro romano com quase 1000 anos de idade, e a gente tocou no dia seguinte do Khaled. Vocês lembram do Khaled? Sim. Exatamente. Ele Muito bom. Exatamente. Eu fui assistir o show do Khaled, maravilhoso. Cara, que foda. E no dia seguinte, encerrando a noite do dia seguinte, era o Casuarina, né? Então, num puta anfiteatro e tal. E aí, eu sempre, a vida toda, sigo fazendo isso. Quando eu vou para um lugar, eu aprendo 3 frasezinhas, pelo menos, na língua do lugar, assim, né? E depois eu me comunico em inglês. Então, lá na Eslovênia eu aprendi lá o Doberveče, que é tipo um boa noite, assim, Doberveče. E você fala meio, né? Essas coisas, ou eslavas. Essas nuances de cada... ou dos Balcãs, ou eslavas, ou aí você fala com uma entonação meio assim, né? Sei lá por quê, mas Doberveče, aí todo mundo... Isso já quebra a plateia, isso já chama a galera meio na chincha. Porque fala, Sim. pô, esse cara se preocupou em aprender uma frase, falar comigo na minha língua. Isso é um sinal de respeito que eu acho... Sim. Me soa diferente quando um artista gringo chega no Brasil e dá uma boa noite em português. É uma coisa que me... Pô, no show que eu fui do Def Leppard, por exemplo, o cara pegou e eu vi lá a cola da pronúncia dele pra falar, e aí? Exatamente. O cara faz com a fonética, né? Esse de Ljubljana, então eu dei o Doberveče, falei em inglês, e lá pelas tantas do show... Primeiro tem uma coisa engraçada que é o seguinte, na Eslovênia eles têm uma cultura muito grande de música de câmara, música de concerto, né? Música orquestrada. Uhum. E música de concerto, a dinâmica de plateia e músicos é um pouco diferente. Então a gente começou o show, terminou a primeira música, aí rolou assim. Aí a gente se olhou e falou, caralho, a galera tá odiando, né, bicho? Aí, empurra uma música mais assim, né? Mais pegadinha. Aí, pegamos uma música mais assim, não sei o que. Aí terminou a galera. Já deu 2 palmas, dobrou. Caraca, bicho, a gente começou a se olhar no palco, muito ansioso. Falou, cara, bicho, os caras estão odiando o show. Aí a gente fez o show inteiro, 1h15 de show, assim. Terminava a música, a galera batia uma palma protocolar, assim, tipo, com nojo, assim, aquela palma nojenta, assim. Tipo, com nojo.
Cara, terminou. Aí quando eu anunciei que ia acabar o show, quando fiz a última música, foram quase 5 minutos de aplauso de pé. Caraca. Porque é a plateia de concerto. Sim. Os caras sabem que concerto de orquestra, você não bate palma no entreato. Sim. Você só aplaude o final do concerto. Então, assim, até isso culturalmente é um pouco diferente. Nesse show eu perguntei se tinha brasileiro na plateia e foi um dos poucos casos em que praticamente não tinha brasileiro na plateia. Tinham 2. Caramba. Uma brasileira e um brasileiro. A brasileira era a embaixadora do Brasil na Eslovênia e o brasileiro era o motorista da embaixadora do Brasil, né? Eram os 2 brasileiros. Agora, na Malásia, teve 2 shows, um na Malásia e um na Sibéria, na Rússia, que não tinha nenhum brasileiro. Foram os únicos 2 shows que eu lembro que não havia nenhum brasileiro, as pessoas não entendiam nada do que a gente estava falando, cantando, nada, zero. E aí a galera sente de alguma forma, dança daquele jeito meio, né, com qualquer nota, dá uma sambadinha e tal. Agora, brasileiro é uma praga, né? Então, quase todo lugar do mundo tem brasileiro pra caceta na plateia, faz barulho pra caramba e pede beijo pra Pindamonhangá. Manda um beijo pra Pindamonhangá. Que saudade de Teófilo Otoni, aquelas coisas. Então, tipo, tem essa parada, assim. A gente, e, claro, a gente sabe que ele tá cumprindo o papel pra eles também. Imagina, o cara tá... cada história dessa... Longe de casa há mais de uma semana. De expatriação, a gente não sabe, esses caras são expatriados às vezes em situações perrengues muito grandes, assim, né? Aí estão lá vendo um show de música brasileira, tocando samba, canções que ele conhece, ou que ele... Enfim, tem muitas situações diferentes, assim, né? Tem Paris, por exemplo, que é uma cidade que eu já toquei muitas e muitas vezes, em casas muito prestigiosas, então Paris é uma cidade que eu tenho um público, eu tenho uma plateia de franceses que sempre que eu faço show vai assistir. Sim. E é uma vergonha, porque eu não falo um francês péssimo, assim, me comunico mal e porca em francês, assim, e aí mas eu faço toda bonsoir, a vênia, tudo bem? E teve um lugar, assim, que mais te marcou, que você falou assim, não, caramba, de todos, esse aqui foi épico. Muitos lugares foram épicos, assim. Eu acho que, por motivos diferentes, eu acho que eu fiz uma turnê, pouco antes de eu sair do Casuarina, a gente fez uma turnê de mais de 2 meses pelos Estados Unidos. Em que a gente tocou em mais de 20 estados americanos. A gente rodou 18 mil quilômetros pelos Estados Unidos. Então, num tour bus daqueles... O ônibus da gente era que a gente usou é da Dave Matthews Band. Eles alugaram para essa turnê. Então, e era o mesmo que o Aerosmith usa. Assim, era um barato a história, porque... Eu não sei se você conhece essa história, mas foi esse o tour bus lá que jogaram cocô nas pessoas? Não! É que existe Pelo uma menos história... não quando eu tava lá. É que existe uma história aí, cara, que o maluco chegou a... Eu não sei se ele chegou a ser preso ou só pagou uma multa, mas o maluco da banda, o motorista do ônibus, do Dave Matthews, o maluco, ele foi pego jogando bagulho num rio, assim, só que caiu em cima de uma galera que tava num barco. Nossa. O motorista do Dave Matthews, porque o cara o motorista que tava com a gente era o Looper, um mexicano. Era o cara que prestava serviço ao Dave Matthews. Se bobear, foi ele mesmo. Depende do ano, porque isso aí aconteceu também lá pra mais de 15 anos. Não sei, talvez não. Mas era engraçado, porque ele era um mexicano bronco, assim, andava armado, era um cara meio... Mas a gente ficou amigo do cara na hora, né, assim, ficou brother dele. O até por motorista é prudência. sempre uma das melhores pessoas em toda a equipe, E assim. essa turnê eu acho que foi muito marcante, porque pela minha formação política enfim, por tanto que eu já estudei sobre política, sobre história e tal, eu tinha um certo ranço anti-americano, assim, sabe? Uma má vontade com o país como um todo. Sim. E eu voltei ridiculamente apaixonado pelos Estados Unidos no que diz respeito à primeira pluralidade cultural e social que tem naquele país. A gente costuma ler os Estados Unidos como o gringo lê o Brasil, né? Pelo estereótipo do carioca. E os Estados Unidos vai para muito além desses estereótipos de Nova York, Los Angeles e Miami, sabe? Assim, É a galera os Estados que preza muito a democracia de diferença mesmo, né? E tem cidades assim como Chicago, como Seattle, como, sei lá, tem uma cidade universitária chamada Davis, que fica na Califórnia, que é uma delícia, e uma universidade, toda a universidade de agronomia e a Penn State, onde fica a universidade lá de Pensilvânia, não sei o que são realidades muito distintas. Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente
tocou nas Carolinas todas, e no Kentucky e tal, e você entrava num bar, num restaurante desse de beira de estrada, e tinha uma bandeira dos confederados na parede. Também tem isso, nos Estados Unidos também tem isso. Tem um racismo, a gente está vendo isso acontecendo, né, o tempo todo. Sim. Mas eu voltei muito feliz de desfazer. É mais uma dúvida para empilhar nessa minha trajetória de tentar amadurecer, né? E a outra foi Cuba, que eu toquei no Teatro Karl Marx, que é um teatro para 5.000 pessoas. Foi na mesma noite que o Diogo Nogueira gravou o DVD dele em Cuba, então o Casuarina abriu esse show. Irado. E ainda tinha o show do Los Bambam, que é uma banda de som cubana, assim, das mais... viaja o mundo todo e tal. E a verdade é que em Cuba, por outro lado, eu reforcei muitas das minhas convicções de que se faz normalmente um julgamento muito frágil, muito superficial e muito também estigmatizante da experiência civilizatória de Cuba, ao passo que Cuba, com todos os problemas que tem, o regime enfim, o pacto social cubano tem muitos problemas, como qualquer país do mundo tem, mas Cuba é um país incrível no que diz respeito às soluções que achou para a própria escassez. Assim, se você pega Cuba, a experiência civilizatória de Cuba, e compara com República Dominicana, Haiti, Jamaica, qualquer outra ilha do Caribe, você fala, pô, o que os caras conseguiram fazer aqui é um delírio coletivo que acontece nessa ilha. Então eu voltei de Cuba muito, e eu, claro, tive até por sempre querer muito, sempre ter desejado muito conhecer Cuba. Eu tentei, no meu curto tempo que eu fiquei lá, tentei mergulhar para além da Havana Vieja, sabe, assim, tipo, ir para os bairros mais afastados, assim, do centro. Cara, e é um país, é uma cidade, Havana, a grande Havana, assim, que eu conheci, é uma cidade muito, muito, muito estimulante e que, por outro lado, se os Estados Unidos destruiu um preconceito meu, Cuba reforçou um conceito meu. Sim. João, deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco desse seu lado artístico aí, saindo um pouco dos shows, botando um pouco de drama na vida. Vamos falar de This Is Us. Eu já até imaginava. Pois é, vamos falar de This Is Us. Rapidinho, vamos fazer aqui. Primeiro, é verdade que você tá chorando todo? Não teve nenhum episódio que você não chorou? Não, acho que teve... foram 5 temporadas que eu já assisti, acho que foram 5, né? Sim. Acho que teve 2 episódios que eu não chorei. Gente, vocês são muito chorões. A gente é sensível, não tem O que também não é grande merda pro This Is Us, tá? Porque eu choro quando eu vi divertidamente, eu eu também. Eu chorava igual, meus filhos olhavam pra minha cara, tipo assim, what the fuck, pai? E eu, igual, chorando assim, tipo, igual bezerrinho de mamado. João, agora a pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta que eu tava assim, louco pra te fazer, louco. Porque eu sempre que eu converso com as pessoas sobre essa série, primeiro, você é pai de 3 crianças e o Jack também é pai de 3 crianças, né? Sim. E ali o tempo todo na série, eu não cheguei na a gente sabe que ele morre, mas eu não vi esse episódio ainda. Pelo amor de Deus. Isso já não é nem mais spoiler. Ele é muito lento, ele é muito lento. Não pode ser nem considerado spoiler. Eu concordo. Eu que não vi a série já sei. Não, a gente sabe desde lá no início que ele vai morrer, mas o Jack, assim, pra mim, ele é bem aquele, tipo assim, paizão, tipo assim, tu fala assim, porra, que ser humano. Quando eu vejo com a minha namorada, com a Sarah, eu falo assim, porra, olha esse cara, o cara é bonito, o cara é gostoso, o cara é um ótimo pai. O único problema do cara é que ele é alcoólatra, e mesmo assim, ele driblou o bagulho assim, alertando o problema de maneira assim, bem... Tem uns probleminhas assim, mas ele empurrou os problemas muito bem, ele resolveu tudo muito bem. O cara erra, mas pô, erra assim, erra com convicção e consciência. O cara é um paizão. E eu queria saber, você como pai de 3 crianças, que eu também vejo você como um paizão, se você acha o Jack um paizão, se você vê o Jack ali como assim, caralho, na moral, o maluco é um pai, um exemplo de pai. Ou você vai ilusão porque não tem filho. Essa discussão rolou muito aqui em casa também, porque Miriam às vezes ficava com raiva do Jack um pouco, assim. E eu entendi, assim, porque na verdade eu acho que ele foi, assim, primeiro eu acho dos melhores roteiros de série que eu já vi, assim, acho o controle temporal da série, a maneira com que os personagens vão envelhecendo e você vai entrando nessa história. É uma série sobre nada, eu tento convencer as pessoas a verem e falar assim, mas é sobre o quê? Eu falo, sobre nada. É sobre uma família, sobre um drama familiar e pessoal e tal.
Mas, assim, as partículas sabe, que foram colocadas pra gente são muito bem colocadas. Eu acho que o Jack foi o melhor homem que ele podia ser na época dele, dentro das circunstâncias em que ele foi criado, numa relação abusiva com o pai, e a mãe sendo muito permissiva por esse abuso, por N razões, pelas razões todas do machismo estrutural também, que deixa muito pouco espaço para a mãe contestar esse tipo de comportamento do homem da casa. Sim. Eu acho que ele passa a curta vida dele, porque ele morre novo, né? Mas ele passa a curta vida dele brigando contra a própria sensibilidade, o que é o que dá raiva nas pessoas um pouco, porque eu choro vendo ele, e ele não chora se vendo, ele não chora vivendo as coisas. Então, tem uma coisa que eu acho que aí sim, tem uma coisa geracional, que nós somos homens, e nós já somos de gerações distintas, eu e você, né? Mas desde a minha geração, já um grupo de homens da minha geração que se permitem sensíveis, assim, se permitem, se colocam no lugar de vulnerabilidade sem maiores dramas, assim, e que percebem que isso é importante para um crescimento, né, para galgar coisas mais importantes, assim. Não é necessariamente falta de estofo emocional ou falta de, enfim. Então, assim, eu acho que isso é um pouco triste, né, porque o Jack é um cara, a relação dele, não sei se chegou na parte que desenvolve um pouco da relação dele com o irmão, mas isso, por exemplo, é muito triste. Cheguei. Você chegou mais ou menos, porque se você não chegou no episódio da morte dele, ainda tem muita lenha, ainda tem muita água para correr nesse rio aí, tá? Que você não sabe ainda, tá? Nossa, eu não vou contar o spoiler. Mas assim, você vai ficando muito triste por como a necessidade quase que atávica, peremptória desses homens daquela época não se deixarem sensibilizar, fez com que essa relação basicamente acabasse entre os dois. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um ponto contra o Jack, mas sem dúvida que ele foi um cara... E claro, é isso, o episódio da adoção, ele não consulta a mãe, cara. A mãe que estava ali com o luto de ter perdido um filho, ele não quer consulta. Sim. Ele fala, perdemos um, mas eu adotei outro. Claro que no final das contas é glorioso, é luminoso, é lindo e tal, e tem um monte de problemas que podem ser trazidos, mas eu acho que no saldo a intenção é a melhor do mundo e o resultado também. Mas é um cara, né, é um bronco, é um bronco do tempo dele, mas é um bronco do coração, é um bronco honesto, é um bronco justo, leal, né? Eu simpatizo mais com o Jack do que antipatizo. A Sarah perguntou se você simpatiza mais com o Jack ou com o Randall. Jack ou Randall? Então, eu acho o Randall mais um paizão. Eu acho o Randall é um paizão já mais sensível, que se coloca a Beth, pra mim, eu fico em dúvida só se eu queria ser marido, pai, filho, irmão, mas eu queria que a Beth fosse alguma coisa minha, assim, sabe? Tipo, porque ela pra mim, a grande personagem do seriado é a Beth Pearson, assim. Sim, que ela é maravilhosa. Ela realmente é maravilhosa, é ponderada, é incrível, assim. A Beth é a esposa do Randall, tá. Ela é, pra mim, a grande personagem e a grande atriz, inclusive, do seriado. É a atriz que eu fico esperando pra ver, assim, porque acho ela sensacional, as colocações. Mas eu acho todos os personagens muito ricos. Eu acho que, cara, a construção dos personagens é muito densa e faz você mergulhar nisso de uma forma que eu me sinto essas pessoas, assim. Então, acho que é o grande barato da série, né? Ela te capturar de uma forma... Então, se você fosse escolher, assim, um top personagem, seria a Beth mesmo. Ah, minha número 1, sem dúvida. Sim. Tu sabe o que eu acho engraçado? É porque eu não consigo... eu entendi o que você falou, a raiva... geralmente quando eu falo com minhas amigas sobre o Jack, não, o Randall é um homenzão e tal, eu também acho o Randall um puta paizão, um puta homenzão da porra. Mas eu, tipo assim, eu vim de uma família muito machista, de homens, assim, completamente... que não falam muito sobre sua sensibilidade, que não escondem os caras chucros mesmo. Oi? Os caras chucros mesmo. E eu vim de uma coisa, assim, mais... sempre fui muito mais sensível, sempre chorei à toa... Sempre fui mais... E fui contra isso. Foi uma coisa que eu lutei assim, até rolou muita pena. Tem aquele texto maravilhoso seu dizendo que você tentou de todo jeito ser gay e não conseguiu, que eu acho esse texto das coisas mais geniais do mundo. Você dizendo, não, cara, eu achei que eu fosse, mas não sou, desculpa aí. Não... Cara, perguntar se eu sou gay ou bi é o melhor elogio que eu posso ter na minha vida. Sim. Mas aí eu fico assim, porra, eu sou super sensível assim...
E eu não consigo, eu sei que fala de outro tempo ali e tudo mais, mas eu não consigo ver o Jack, isso é uma visão minha, assim, como um cara, assim, muito... que ele não fala sobre a sensibilidade dele. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que ele tem, pelo menos, mas é como eu vejo, eu acho que ele tem forma de se expressar ali. Eu acho que da forma como ele pega a dor dele em relação aos pais, em relação à dúvida dos filhos, não sei, pra mim, de como ele sai das coisas, é muito sensível. Pra mim, ele é muito claro. E eu não consigo ver ele realmente assim. Por mais que eu seja um cara muito sensível. Que eu Não, tenho... mas eu digo de sensibilidade, não é. Você está falando da sensibilidade até num significado mais amplo. Estou falando de sensibilidade de você se permitir parecer vulnerável. Ele não se mostra vulnerável em momento nenhum, nem para a esposa, nem para os filhos. Ele o tempo todo ele está dono da situação. E esse é um tipo de pressão que a pessoa atribui a si mesma, que não dá para lidar com essa pressão, não dá para lidar com você Sim. ser dono da situação o tempo inteiro e não ter dúvida sobre as coisas. É isso que me parece que o Jack ele é um pouco isso, mas é claro que é um cara, me parece um cara muito bom, assim. Mas acho que é porque também o Hideo tá muito no início. Acho que você ainda nem pegou ele lá no Iraque, nem pegou isso ainda, né? No começo a gente chegou a ver essa... Não, mas toda a história, Não, assim. não. Então, tem toda uma coisa que não vai acontecer. Tá bom, então. Muitos sentimentos que vão Mas que você tona. não vai desfazer. Acho que a tua simpatia pelo Jack não vai ser desfeita, porque Sim. ele não é um personagem de maneira nenhuma ruim. Ele é um personagem ótimo, mas ele só é um cara assim. Não sei se eu o queria como meu pai, por exemplo. Sabe, assim, se você pudesse escolher um pai, é claro, é um pai que faz tudo por mim e tal. Mas não sei se exatamente é esse tipo de relação. Porque não é o carinho com os filhos, ele é carinhoso com os filhos e tal, não sei o quê, mas é um lugar de se colocar vulnerável. Eu tento, com os meus filhos, pelo menos, exercer uma paternidade que me coloque num lugar de mais vulnerabilidade, de eu expor as minhas dúvidas para eles, Sim. de eu deliberar sobre as minhas dúvidas com eles, entendeu? E falar, Tom, eu tô com essa dúvida, não tô achando isso muito, sabe, assim, me colocar num lugar. Claro que às vezes aí tem uma hora que é comportamento de matilha. As crianças, com 3 aqui, as crianças às vezes se engalfinham aqui, parece uma ninhada de cachorro. E aí o cão alfa dá uma rosnada. O alfa pode ser eu ou pode ser a Miriam, tá? Nesse caso, mas Sim. tem uma rosnada, que aí quando tá nesse bolo doido de comportamento de matilha, tem que ter uma rosnada, pelo menos para ir para cada um para um canto. Aí depois você delibera, entende, né? É um mistério essa coisa de criar, né? Assim, Sim. Como eu tenho raiva da Kate também, de vez em quando. Nossa. Sabe, assim, é uma excelente mãe, eu tenho certeza de que ela fez tudo que ela podia, eu não consigo julgar uma mulher que teve trigêmeos, sabe, o nível de trabalho, eu que tive 3 filhos em momentos diferentes, assim, o nível de trabalho e dedicação que você tem que ter para trigêmeos, eu não consigo nem passar pela minha cabeça. Não, pera, Kate ou Rebeca? É Rebeca. Não, a Rebeca. Ah, tá, eu pensei que tava falando da Kate, eu já tava aqui. Não, confusão da... Não, a Kate também tem as minhas raivinhas. Mas a Rebeca, né, é uma puta mãe, que não sei o quê. Mas eu também tenho uns momentos que eu falo assim, meu Deus do céu, cara, ela não dá espaço pra ninguém, que coisa horrível. Cadê? Sim. Pelo amor de Deus. E os filhos são o que são por conta dela também, e do pai. Então, assim, com os problemas, os erros, os conflitos entre eles. Mas é uma família, né, como qualquer família. Quem não tem os seus conflitos com seus pais e seus irmãos, acho que não tá vivendo no mesmo mundo que eu. Eu vou falar disso também na minha próxima sessão da terapia. Falar, tu tem que ver This Is Us, porque tá todo mundo falando que sente um pouquinho de raiva do Jack, eu não sinto e sinto raiva da outra lá. Mas vou... Da Rebeca. Da Rebeca. É. Enfim, vamos voltar a falar de música, né? Porque tá bom, a fez gente um bom parente, foi ali no This Is Us. Dieguinho, alguma coisa no chat? Cara, no chat, a gente tem... A Sarah tinha perguntado sobre perrengue que o João passou na gringa. A gente pode voltar nesse assunto rapidinho pra Perrengue saber na se gringa. se tem alguma coisa interessante que você tenha falado assim, tipo, caralho, esse dia aqui, pelo amor de Deus. Já passei perrengues na gringa. Alguns Isso? impublicáveis, naturalmente. Mas entre os publicáveis, quando a gente foi tocar em Israel, na entrada a gente foi fazer um show e voltar. Foi um ano assim, logo depois do lançamento da MTV Apresenta, então foi um ano que a gente teve muito trabalho fora do Brasil. Foi um DVD que meio que nacionalizou a carreira do Casuarina e tal, então a gente passou muito tempo fora e era o tom pequeno, então assim,
Eu tinha essa... inclusive, eu presetando aqui o Skype, falei, cara, como eu já usei isso, né? Porque nessa época do Tom pequeno, assim, cara, era o tempo todo pendurado no Skype para poder vê-lo e tal, porque foi um ano, assim, que eu passei, tipo, sei lá, 7 meses fora do Brasil, Com fora o de neném. casa. Não, ele aqui, né? Ele com a Miriam, assim, mas a gente só tinha ele e tal, e foram turnês muito extensas e tal. E teve essa ida para Israel, que eu lembro que ela foi imprensada entre 2 idas para Europa. A gente foi para Europa, passou 40 dias, voltou, aí fui para Israel fazer um show e voltar, e fui para Europa de novo fazer mais 30 dias de show, não sei o quê. E aí fui para Israel e a gente chegou lá, a gente foi recebido por um cara do Corpo Diplomático Brasileiro, embora o show não fosse ligado à embaixada, mas como era um grupo de brasileiros indo para Israel, então a gente foi recebido por um cara do Corpo Diplomático Brasileiro antes da imigração. Então o cara, tipo assim, na restituição de bagagem, a gente pegando as coisas, assim, o cara, Casuarina, então vem cá. Aí passou por um guichezinho à parte, assim, tipo, meio como se a gente fosse diplomata, assim, né? Passamos por um guichezinho à parte, fizemos a imigração, não passamos nem raio-x, nem porra, entramos em Israel. E assim, a gente sabe que Israel por conta de todo o conflito que tem no Oriente Médio, né? Israel é um país super protegido, super vigiado, né? Assim, uma coisa, né? Sim. E tal. E eu lembro que a gente, tipo, comemorou muito, né? Falou, pô, que legal, né? A chegada foi delícia, porque não teve muita... não teve muito estresse para entrar, não sei o que, parará. Cara, a saída de Israel, para embarcar saindo de lá, é um inferno, velho. Assim, tipo, e tinham 2 do Casuarina que tem sobrenome libanês, assim, né? Um é Curi e outro é Zacarias. Então, esses 2, assim, cara, o escrutínio, assim, abria a mala, cheirava a roupa peça por peça, você tem um formulário que você tem que dizer que isso, que aquilo, não sei o quê. E a gente quase, assim, né, fica nesse... Vai perder o voo, não vai, não sei o quê. E os caras não estão muito aí para isso, não. Assim, esse foi um perrengue, esse foi um quase perrengue. Agora, o perrengue mesmo foi nos Estados Unidos. Não nessa turnê de 2 meses, uma turnê anterior. Que o primeiro show foi no Colorado, numa cidade chamada Boulder. Fica tipo 1 hora de Denver. Sim. E o segundo show era em Los Angeles, já no dia seguinte. E aí, a logística que a gente fez é o seguinte: a gente pegava uma van em Boulder, chegava em Denver, para embarcar no avião, tipo, sei lá, 7 horas da manhã do avião, a gente chegava em Los Angeles, 8 e pouco, 9 horas, ia pro hotel descansar até a hora da passagem de som e do show em Los Angeles. E aí, cara, tava tendo o que eles faziam de vez em quando lá, a galera que faz, eu esqueci o nome da sigla lá, da galera que fica no aeroporto, né, os fiscais lá do aeroporto de imigração, estavam fazendo uma operação padrão, assim, tipo, em vez de fazer uma revista nas bagagens por amostragem, como normalmente faz, eles estavam revistando um por um. Então a fila do check-in durava 3 horas. Nossa. E a gente chegou com 2 horas e meia de antecedência, num voo doméstico, falando, bom, tudo certo, né, não vai ter problema. E a fila durou 3 horas, e a gente, tipo, tentando desenrolar, cara, a gente vai perder o voo. Aí o fiscalzinho lá dizia assim, vai pedindo para as pessoas da tua frente para deixar você passar, mas eles estão na mesma situação que você, não vão estar nem... Conclusão, perdemos o voo. Meu Deus. O show era no mesmo dia, então tivemos que comprar outras passagens, não sei o que, por outra companhia, uma passagem que em vez de ser direto Denver-Los Angeles, era Denver-São Francisco, e aí você desembarcava em Orange County, que é onde fica a Disneylândia, né, lá no... que é 1h20 de Los Angeles. Então, assim, em vez da gente... E a gente tinha virado a noite de Boulder para sair na van 4h30 da manhã, porque sabia que ia chegar no hotel em Los Angeles e ia dormir, né? Vamos chegar, vamos dormir. E, em vez disso, a gente ficou no aeroporto tentando resolver, liga daqui, liga dali, conclusão, conseguimos chegar no lugar do show na hora da passagem de som e show. E aí, ainda para uma alegria, a promotora do show, que é uma colombiana casada com um brasileiro, distribuiu chucalinhos personalizados com a cara da gente, assim, Casuarina, não sei o que, para dar uns chucalinhos para a plateia. Só que distribuiu os chucalinhos antes do show. Nossa. Então a gente estava tocando, sem ter conseguido passar som direito, virado, fudido de cansado, com som uma cagada no ouvido, e tinha
tipo, sei lá, 500 americanos com um chocalhinho esporrento estridente. E fora do ritmo. Claro, tocando qualquer parada, bicho. Ai, Nossa. caralho, a gente, puta que pariu, a gente olhava que diabo a gente tá fazendo aqui, meu Deus do céu e tal. Foi um show tá, delicioso, porque a Thalma de Freitas estava morando em Los Angeles, deu canja. Aí eu Irado. conheci o percurso do Steve Wonder, tava lá, e veio falar com a gente e tal. Assim. Irado. No final das contas, o show foi legal pra caralho, mas a gente tava num bagaço, assim, só o. Mas a vida tem dessas, cara, de tipo, quando você não tá nem um pouco preparado fisicamente, mentalmente, é que vai chegar o momento irado, assim. Eu passei por muito perrengue na estrada já, muito perrengue, assim, No Brasil também, já teve show que não aconteceu. Teve um show em Corumbá, no Festival Sul-Americano de Música, que bateu um tufão, cara. A terceira música tava voando tumbadora, voava conga pra um lado, sax voando, assim, tipo um tufão mesmo. A galera, alvenaria, corre pra alvenaria, você tinha que correr pra um lugar. E a praça que a gente tocou era do lado, você viu o Pantanal inteiro, assim, né? O Pantanal inteiro é força de expressão, né? Você não consegue ver o Pantanal inteiro de algum lugar. Não. Mas era só Pantanal, assim, né? Do alto da praça. Então, cara, era uma mudança de clima daquelas loucas. Eu passei muito perrengue, cara. A gente vai ficando meio cascudo nessas paradas, assim, mas já passei muito perrengue de imigração, já, muita coisa. Ai, cara, loucura. Mas, enfim, vamos falar voltando, né, nessa vibe, enfim. Você, nos seus últimos trabalhos, fez aí uma troca de mobília, saiu um pouco do samba. E, enfim, essa questão do ritmo, realmente é o samba? Você só foi ali pra... vou colocar aqui meu pezinho pra ver se a água tá gelada. Ou você quer realmente expandir? Como é que vai ser isso aí com seus projetos e tal, tanto atuais quanto futuros? Cara, eu componho de tudo, né? Assim, eu vivo dizendo isso. Assim, eu só me apresento, só faço show, canto, toco percussão, toco violão agora, que eu tá desenrolando isso aqui, porque eu componho. E eu só componho porque eu tenho o que dizer. Então, invertendo um pouco a lógica da canção popular, em que a letra é quase um acessório da música, né? Eu sou letrista. Na minha gênese, eu tenho mensagens. E essa mensagem, às vezes, ela é coberta por uma mensagem musical. E aí vira uma canção, né? Que posso eu mesmo fazer ou outras pessoas. Claro, eu tenho parcerias que eu fiz a música, a pessoa fez a letra, tem de tudo, mas eu componho de tudo. Então, assim, e dentro dessa lógica, qualquer ritmo pode comportar uma mensagem minha. Né? Há mensagens que elas são mais adequadas em outros ritmos, em outros gêneros. Isso aí vai da sensibilidade de quem está compondo. Eu sempre fui um cara que ouviu de tudo. Assim, né? Se eu tiver que citar minhas 10 maiores influências, não vão ser 10 sambistas, sabe? Nas 10 maiores influências vai ter o Sting, vai ter o Steve Wonder, com certeza, vai ter, muito provavelmente, o Piazzolla, vai ter, sabe, é muito híbrido, assim, a minha formação é uma formação completamente heterogênea no que diz respeito a gênero mesmo, assim. Então, o que aconteceu foi que eu passei, com 20 e poucos anos, eu entrei num grupo de samba, para o qual eu comecei a compor e tocar e cantar, e que ganhou um vulto nacional de carreira. Então a gente... É claro que eu fui me lapidando, me burilando como intérprete, como cantor, como músico, como compositor, dentro de um ambiente de samba. Então, isso faz com que a minha imagem seja muito associada ao samba. Sim. E eu acho que será associada ao samba para sempre, e me orgulha muito que seja. Sim. Mas como eu falei, minha primeira banda era uma banda de forró que não tinha sanfona e tinha guitarra com drive, com fuzz, assim, uma guitarra meio anos 50, 60. Sim. Aquela coisa bem... os discos do Lula Corte. Exatamente. Mas era totalmente essa pegada. E o repertório era todo esse, do repertório do Lula Corte, do Zé Ramalho, do Geraldinho, do Bom Fagner, demais. do Elomar. Era esse repertório todo desse recorte da MPB nordestina, né? Claro, a gente tocava também Jackson do Pandeiro, Gonzaga, os trios e tal, mas era um repertório mais diferente. Chico Sainz, a gente começava o show com o tema de Missão Impossível, fazendo um forró em 5, e terminava o show com a praieira do Chico, sabe, com a Nação Zumbi. Então, assim, era isso, né, no negócio... Então, assim, não dá pra dizer que eu sou um cara do samba. Eu não nasci num ambiente de samba, não nasci numa escola de samba, não toquei repique com a bateria da escola Mirim,
sabe? Nem nos botecos de partido alto. Nem nos botecos de partido alto. Isso foi um movimento que eu fiz já adulto. Eu lembro quando eu fui a primeira vez ao Cacique de Ramos, e quando eu fui ao Cacique de Ramos da primeira vez, os partideiros do Cacique, o Renatinho Partideiro, que um dos maiores versadores, improvisadores de partido alto que já existiram, era vivo ainda e tal, e eles participaram do show do Casuarina na Fundição. E aí eu falei, cara, é uma vergonha, eu nunca fui no Cacique, porque eu sou nascido aqui no Largo do Machado e tal, e assim, um moleque nascido e criado aqui, perto do centro, não vai ao subúrbio com frequência, sabe? Não tem essa... A cidade é uma cidade muito, muito partida mesmo, né? Assim, então, foi um movimento já voluntário, eu adulto, né? Que eu comecei a frequentar, aí no trem do samba, aí para Madureira, pro pagode, aí para Portela, eventualmente. Foi um movimento já eu adulto, aí pro Cacique. Aí quando eu fui o Cacique a primeira vez, eu fui assim, com uma reverência, parecia que eu estava indo num altar. E estava, para mim, indo num altar, né? Imagina, aquele berço ali que nos deu toda a geração de sambistas dos anos 80 para cá. Toda, Luiz Carlos da Vila, Almir Neto, Arlindo, todos eles, né? Sombrinha, o Fundo de Quintal, todo mundo. Aí você fala, caraca, olha essa galera. Então, assim, pra mim era muito... E os caras estavam ali, porra, bota tapete vermelho, não chega aí, me chamando pra versar, e eu, como a gente chama, mastigando mingau, né? Renatinho começou... me chamar pro eu mastiguei mingau. Não sei fazer, é uma parada que tá fora da minha alçada de competências, assim. Então, eu sou muito associado ao samba, me orgulha muito ser associado ao samba, mas eu quero manter vivo e aguçado o senso de liberdade, de eu poder fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com os parceiros que eu quiser, da maneira que eu quiser. Então, assim, eu tenho música em parceria com o Jorge Drexler, tenho música em parceria com a Thier, tenho música em parceria com a Monique Quessus, tenho música em parceria com o Pedro Luiz, tenho música em parceria com o Cláudio Jorge, que é um dos sambistas que eu mais admiro. Uhum. Então, assim, é isso, assim, eu quero ter essa liberdade. Quando eu falo do samba mobiliado, que é justamente o EP mais recente que eu lancei, é mobiliado disso tudo que sou eu e que não é samba. Então tem lá Bicho Saudade, que é uma música minha e do meu pai, e que é uma toada, é uma canção lenta, né? Uma canção, sei lá. Então, assim, não é uma condição sine qua non para que eu faça música que seja samba. Sim. Mas eu acho que o samba me transformou de tal forma que acho que tudo que eu faço, de alguma forma, está impregnado dele. Então, acaba que o samba é meio que o terreno onde todas as minhas ideias florescem. Sim. João, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é uma curiosidade minha. Obviamente, tipo assim, você canta pra caralho, mas você, cada vez que você canta mais, cada ano que passa, você sente que você tá cada vez cantando mais, certo? Não. Não? Não, então tudo bem. Mas conclua. Porque a minha pergunta pra você você falou dessa questão da liberdade e de viajar, de ser um compositor, e você tem toda a liberdade de viajar em vários ritmos. E eu acho que, por exemplo, eu como guitarrista, quando eu toco determinado estilo, eu tenho uma linguagem específica pra usar. Por exemplo, se eu for tocar um jazz, eu vou usar bem menos bend. Bend é quando a gente levanta a corda assim. Eu vou usar bem menos. E aí, diversas vezes na minha vida, pra eu tocar, eu já tive o pensamento, tipo assim, mano, eu vou tocar no meu estilo, e também já parei pra estudar e falar assim, não, dessa vez aqui eu vou ter que usar a linguagem específica pra isso. E você, quando você viaja em outros estilos, se você, João Cavalcante, se você fala assim, mano, eu vou cantar isso aqui como João Cavalcante diferente, ou se você se preocupa ou se já se preocupou com a linguagem daquele ritmo ali. Cara, a pergunta é excelente, entendeu? Porque é o seguinte, tudo são convenções, né? Assim, tudo é mais ou menos convencional. Então, mesmo se você parar e pensar o samba, o que é o samba, como você lê o samba, houve uma discussão aborrida pra burro, assim, que tem até aquela entrevista meme do Zeca pro Jô, né? Da diferença do partido alto pro pagode, pro samba, não sei o que. Ele fala, não tem, é diferente, mas não é. Porque essa discussão é tão tosca, e ela remonta a um lugar de tanto preconceito, né, que para mim ela é ridiculamente ultrapassada, mas ela ainda às vezes se impõe. Então, assim, isso tudo são convenções. Eu acho que e aí entra um pouco a comunicação social também. O que eu tento fazer sempre
é uma leitura de como as atitudes que eu tomar vão comunicar para as pessoas, como isso vai atingir as pessoas. Então, assim, o barato que eu tenho mergulhado, só para dizer por que eu não acho que eu vou cantando cada vez mais, né, ou melhor, vamos dizer assim, é porque existe uma equação aí que tem duas variáveis, que é o conhecimento da própria voz e do próprio instrumento e a idade. Então, assim, hoje eu conheço muito mais a minha voz. Em compensação, eu não tenho aquela saúde que eu tinha 20 anos atrás, que eu cantava, virava à noite, bebia pra caceta, acordava e tava cantando, e só nota dó de peito, e não tava nem aí. Se eu fizer isso hoje, eu acordo amanhã afônico. Então, eu nem tenho ressaca, fui agraciado por Deus por essa condição maravilhosa de que eu nunca tive uma ressaca na vida. Putz, E eu bebo direito. Já cheguei no 27, tô sofrendo. E eu bebo direitinho, bebo cachaça. Eu sou cachaceiro raiz, cachaça pura, cachaçinha. Mas não tenho ressaca. Então, mas a voz, ela vai perdendo viço, ela perde o viço. Se você não cuida dela, então assim, eu que nunca tinha feito aula, achei um refluxo, comecei a tratar. Aí por conta do refluxo eu perdi peso, eu mudei a alimentação. Teve todo um barato aí de mudança da relação com o corpo, né? Que para a voz é um isso aqui, o trato vocal da gente, é um conjunto de músculos. Você tem que fazer E eu sou muito negligente, nunca fiz assim grandes aquecimentos e desaquecimentos vocais. Nunca fui um cara muito tido a isso, então tem essa parada. E aí o que eu estava te falando é isso, assim, eu tento sempre dar uma leitura mínima do meu ambiente. Então se eu vou... Isso vale não só para quando eu vou cantar outro gênero. Isso vale também para quando... E é uma coisa que eu faço muito, quando eu vou dar canja fora do Rio, em rodas de samba... cara, eu dei muitas aulas na França para rodas de samba regionais de franceses. Então eu organizava, eu criava arranjos ali coletivos, dizendo, não, aqui tem que sair o surdo porque entra o tantã, você tem que não sei o quê. Eu meio fazendo uma espécie de maestro informal, empírico do organograma da roda de samba. Porque esses caras, eles são caxias, eles estudam, aprendem a técnica do instrumento, mas muitos deles nunca vieram ao Brasil, nunca tiveram numa roda de samba aqui para entender. Por exemplo, uma coisa que é óbvia, numa roda de samba, as pessoas estão em roda porque elas estão se olhando e elas reagem umas às outras. O que você está tocando, a maneira como você está tocando, o jeito como você desenvolve o teu jeito de tocar com o teu instrumento, ele é reativo. Então ele é retroalimentado o tempo todo. A pessoa pegou um instrumento, você pega outro, você vai reagindo, é um jogo. Por isso as pessoas sentam em roda. Então, quando você fala isso lá fora para os caras falam... que é o óbvio pra gente, mas para eles não, nem alcançam. Assim, eles acham que é uma convenção por cima. Essa convenção ela aparece por uma demanda, que é as pessoas se verem. Então, eu faço muito isso, assim, da canja, vou para Curitiba, vou para Manaus, vou para Belém, vou para Porto Alegre, não sei o quê, da canja em rodas de samba estabelecidas. Vou muito para Natal, Goiânia, são cidades que eu vou muito, Brasília. Sim. Da canja em rodas de samba, em grupos que tem lá. Todo o Brasil tem, nas principais cidades do Brasil, tem grandes músicos e intérpretes de samba, no Brasil inteiro. E eles têm suas rodas semanais e tal, e às vezes fazem eventos maiores e tal, e de vez em quando me chamam e eu vou lá, atendo ao chamado e vou lá dar canja, né? Tem uma coisa, por exemplo, que é essa leitura do ambiente. Existem rodas de samba em que o repertório que se passa ali é mais assim, ou é mais assado, ou é mais aqui. É um recorte mais dos anos 80 para cá. Não, é um recorte mais pré-bossa novista. Não, já é um recorte mais pré-MPB. A galera... Então, primeira coisa que eu sempre faço, eu adoro dormir antes de cantar. Para mim, o mundo ideal é eu dormir, começar do zero e ir tomando meu banho, falando baixinho, aquecendo a voz informalmente. Quem tem essa prática de dormir antes de cantar é o Bruce Dickinson. E tu vê que canta pra caceta, né? Eu nem gosto não, mas canta pra caceta. Não sou fã do Iron Maiden, mas eu acho um baita de um vocalista. Mas mas eu gosto de rock pra caceta. O Iron Maiden, especialmente, é que eu não sou muito fã. Assim, Nosso caminho separa um pouquinho, mas é sempre perdoado. Não sou muito fã. Já vi shows e tal, mas não me bate muito. Mas eu gosto de dormir. Quando eu posso, eu peço pra dormir, mas eu gosto de chegar antes. Eu chego no lugar que eu vou cantar, pelo menos meia hora, 40 minutos antes da canja, para eu ver o que está rolando de repertório. Isso não significa que eu vá, porque às vezes eu escolho o repertório, muitas vezes eu escolho o repertório já no palco. Muitas vezes eu mando o repertório para os caras, chego lá e mudo tudo. Porque
O samba tem esse lugar da informalidade e que tem um conjunto ali, um quebra-cabeça harmônico, que o cara pode deslizar uma coisa ou outra aqui, mas no grosso ele vai seguir. Então eu chego antes, primeiro para eu ler o nível de sagacidade dos músicos, para eu saber o quanto eu posso dar susto neles, né? Para saber o tipo de repertório que está rolando, para eu saber se o meu repertório está adequado ou não, e para eu saber qual é o clima que está na plateia. Agora, não necessariamente, repito, para que eu me adeque àquilo. Às vezes, chocar é fundamental. Às vezes o choque. Eu lembro de um show que eu fiz em São Paulo, na Casa Barbosa, que é uma casa bem pequenininha de samba, que fica bem pequenininha, mas deliciosa, e do tamanho ideal. É como se fosse um semente do Rio, lá em São Paulo. E eu fui cantar com os amigos meus do trio Gato com Fome, que é um trio bem legal. Em São Paulo tem um trabalho, canto harmonizado, assim, e tal. Maneiro. E eu fui cantar com eles lá na Casa Barbosa, e é um lugar pequeno, a galera fica em pé, muito perto dos músicos, então tava muito quente, cara. Tava assim, eu cheguei lá pra cantar, tava explodindo, assim, a pista tava, o samba tava, aquele tava galopando, tava aquela hora do coração valente ali, né? A hora do choque mesmo. Assim, a hora da parada, do pau né? lembrando. E aí, exatamente. Aí eu falei, bom, com vocês, João Cavalcante, qual era o natural e o óbvio? Era eu pegar a coisa mais lá em cima que eu tivesse para manter ali, né? E eu falei, galera, olhei pro violonista que é meu brother, falei, me dá um Fá maior. Aí ele, atacou um Fá maior, eu falei assim, vou começar aqui, voz e tamborim. Peguei o tamborim no microfone e cantei. A mão que afaga o tambor, que é uma música do Wilson das Neves, do Chico Buarque, maravilhosa, chamada Samba pro João, e que fala isso. A mão que afaga o tambor tem um dom qualquer. É como saber tocar pele de mulher. Talvez eu até lhe ceda o meu lugar amanhã. Mas bata no couro sem magoar. Dulciman. Esses são os versos iniciais. É uma música que fala do caráter quase litúrgico, religioso que tem você tocar tambor num país como o Brasil, em que o samba ele é desdobramento da marginalização forçosa e forçada da cultura africana, né? O samba é um desdobramento disso, é um brinquedo. O samba é um brinquedo, gente. Então, só que ele é um brinquedo que ele conecta com o divino. O tambor conecta com o divino. E essa música é o Chico que faz é uma melodia do Wilson das Neves, que era baterista e compositor, que morreu há pouco tempo, e o Chico faz uma letra para ele, né? E é samba para o João, porque é para o neto o das Neves falando com o neto, que também é baterista e tal. E aí eu comecei a tocar isso, cara, o silêncio que fez na Casa Barbosa, eu tenho esse vídeo, fez um silêncio e todo mundo teve um nível de atenção para o que estava sendo dito ali, que em samba não tem. Você não consegue, é difícil você parar um pagode. Só que quando você cria uma ruptura dessa ordem, o choque das pessoas é tão grande, tipo assim, o que esse filho da puta tá inventando, cara? Assim, tipo, não é possível que o cara... Sim. Aí, nesse momento, e essa leitura, podia dar errado, claro que podia dar errado, mas a minha leitura, como comunicador, o que esse ambiente... Essas pessoas estão tão conectadas com o que está acontecendo no palco nesse momento, tão conectadas, mas elas estão realmente conectadas com o que está sendo dito? Então, o que eu achava naquele momento que mais precisava ali? Era um choque. Aí eu comecei assim, cara, e foi. Aí eu olhava para as pessoas, estavam pessoas chorando, eu chorei cantando. Esse lugar da vulnerabilidade, Rideu, que eu falo, entendeu? Se colocar vulnerável nesse sentido. Porque ali eu estava me expondo pra caralho. Ali um nível de exposição, porque eu podia dar tudo errado. Sim. E certamente teve ali na plateia 5 ou 6 que falaram, esse cara tá inventando. Esse cara não entendeu nada, né? Porque, pô, o samba tava quente, fervendo, o cara vem com o negócio de mão que afaga o tambor. Hein? Só que não, a maioria da galera... E isso, assim, o Samba da Gávea, que é esse evento que eu faço, que tá parado pela pandemia naturalmente, mas toda segunda-feira a gente faz na Casa Tata, é uma usina disso, porque é um lugar acústico, que não tem microfonação, não tem amplificação, Sim. e que a plateia tem que fazer silêncio. Então, a gente criou um pacto ali. Então, eu tento aprender a lidar com isso. Mas é importante, sim, a leitura do ambiente, o que essas pessoas querem. Seja para eu entregar o que elas querem,
ou seja, para eu botar para fuder e entregar qualquer outra coisa. Mas assim, o que elas querem? Isso é bom saber, né? Você não chegar desavisado no Se lugar. você vai assim. entregar ou não, tanto faz. Aí é uma decisão minha. Aí é um risco que eu assumo, sabe? É um risco que, enfim, que tudo certo, assim. Inclusive, inserções políticas. Eu sou um cara, assim, toda a minha atuação é política. Minha atuação musical é uma atuação política, Sim. sempre. Então, quando eu resolvo falar de política, eu tô assumindo um risco, porra. Entendeu? Só que eu acho importante, eu acho fundamental que eu me coloque como pessoa pública, em cima de um palco, numa posição de poder. Eu quero fazer uso dessa posição de poder de uma forma que eu acho construtiva e gloriosa, sabe? E luminosa. Então, mas é um risco que eu assumo. João, Sim. essa coisa, essa história do tamborim somou na minha vida de artista. Aprendi algo, somou na minha vida. Cara, rupturas são importantes, choques são De importantes. verdade. As pessoas têm uma coisa de. Eu lembro que isso era muito eu mais novo, as bandas faziam assim: vamos fazer um repertório. Começa lento, aí tem um momento mais assim, aí fica assim, aí depois tem um vale para ficar um momento mais assim romântico e depois termina lá em cima. Isso era meio padrão da construção de repertório, set list, né? Você começa mais devagar, aí dá uma primeira porrada, aí faz um vale, aí termina lá em cima. Eu já sou um cara que acho que show tem que terminar com uma música reflexiva. Você tem que deixar as pessoas querendo pensar, não as pessoas querendo mais. Sim. Elas têm que querer mais, mas não naquele momento, porque você não vai voltar. Então, se você vai terminar o show, você tem que pegar elas pensando. Pensa aí no que você tá. Voltar pra casa com vontade de ouvir aquilo ali pra Exatamente. analisar melhor. Exatamente, ler, buscar hipertexto daquilo, sabe? Sim. E João, tu já falou aí da pandemia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu tô até numa banda agora de rock, né? Netos Dona Neves, que é uma banda que pega músicas do Chaves, a gente se veste tudo Que maravilha! com personagens do Chaves e a gente transforma em rock as músicas do Chaves. E Me era deu uma a banda Chiquinha. que fazia show direto. E desde que eu entrei na banda, que foi na pandemia, a gente só fez uma live. Porque tá tudo muito difícil. E assim como o rock, que eu toco mais, né? Eu tô vendo samba também sem muito shows. Eu conheço amigos sambistas também que estão sem muito show, uma live ou outra ali. Mas o pagode e o sertanejo, eles estão diariamente aqui em vários bares aqui em volta, com uma porrada de gente se aglomerando. E aí a minha pergunta pra você é o seguinte: você acha que o samba, o rock, por eles serem menos populares hoje atualmente, em termos de quantidade de gente que ouve, né? Você acha que nós conseguimos... Conseguimos? Será que eu vou usar a palavra conseguir? Será que a gente tá passando por isso, da gente estar mais em casa, em formato de live, pelo estilo que a gente toca? Ou... O que você acha que nosso estilo tem mais... A pergunta que eu quero fazer é, você acha que a gente tem o quê? Mais consciência? Ou a gente... Não, essa resposta ela tem várias nuances, assim, né? Primeiro que essa distinção que você faz naturalmente, as pessoas fazem muito entre samba e pagode, é justamente essa distinção que eu já não faço mais. Então, por exemplo, o músico de pagode que está tocando hoje no bar, talvez ele não tenha sequer a opção de ficar em casa. Sim. Essa para mim é a primeira coisa que tem que estar no topo Claro. das reflexões que a gente faça. Assim. Sim. Eu consegui ficar, na prática, quase 11 meses sem fazer um show presencial. Né, eu parei no carnaval, meu último show foi no carnaval, logo fechou tudo ali na segunda semana de março, que é justamente o período pós-carnaval é um período para mim mais fraco de trabalho, naturalmente, porque eu me exponho muito no carnaval, faço muita coisa e tal, aí já é um período que eu já descanso mais, assim, o meu Cronograma atual. a minha mini férias é pós-carnaval, sempre tem um descansinho. E esse ano também, assim, eu fiz o show no carnaval, meu último show foi em Natal, no carnaval, e não tive mais show. E voltei a tocar no CCBB semana retrasada, ou 3 semanas atrás, numa homenagem ao Zé Cat, no Teatro do CCBB. E vou fazer agora, daqui a 2 semanas, no CCBB de Brasília, e tem CCBB ainda São Paulo e Belo Horizonte mais para frente. Sim. E o que eu acho é que isso, assim, eu tenho um patamar de carreira que me permite ter trabalhos eventuais, um pouco mais bem pagos,
que seguram a minha onda, sobretudo num momento como esse, em que os meus custos estão contingenciados também, porque eu não estou saindo, não estou, né? Pô, eu tenho um cartão de crédito que eu só uso para táxi, Uber, não sei o que, parará, e que ele vinha R$1.600, R$1.700, R$2.000, e ele veio 100. Ele está vindo, porque não tem nada, tem uns parcelados velho lá, mas não tem mais nada, assim. Então, o meu custo também diminuiu, e aí eu consegui me manter em casa Miriam continua trabalhando, eu continuo trabalhando, fazendo produções para fora, tive trabalhos de estúdio e tal. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser colocada sempre na pauta, e eu acho muito importante, é que não é só consciência, tá? A classe, o métier da cultura e da arte, além de ser muito pouco valorizado no país, ele foi criminalizado, ele vem sendo criminalizado Sim. pelo Estado, ele vem sendo criminalizado pelo governo. Uma das maiores bandeiras de ataque ao status quo desse governo que aí está é aquele pastiche, aquela bobagem da Lei Rouanet, que o cara não sabe absolutamente do que ele está falando. Sim. E eu que sempre fui um cara que critiquei um pouco certas certas vistas grossas que a Lei Rouanet costumava fazer, né? Hoje em dia eu tenho que ser um defensor da lei de renúncia fiscal, porque essas leis de renúncia fiscal de fomento, elas são baseadas nas leis americanas, elas são iguais às leis americanas, né? Só que, claro, lá se desenvolveu uma cultura de mecenato, que aqui ainda não. Muito também porque as empresas são malandrinhas e elas fazem marketing, auto-marketing, né? Marketing de si próprio. Sim. Haja visto que uma das grandes beneficiárias de Lei Rouanet do Brasil era um banco que fazia uma árvore de Natal e dizia que fazia um show para inaugurar essa árvore de Natal e ganhava milhões para montar uma árvore de Natal que promovia o próprio banco, né? Vocês lembram bem, na Lagoa. Sim. Então, é uma distorção da dinâmica da lei. Então, assim, eu não consigo julgar, viu, Hideo? Assim, eu tenho uma Não dificuldade... tô falando de de julgar, não. Eu até falei de consciência, eu me expressei mal. Não, mas eu entendo o que você quer dizer, porque a verdade é que, assim, claro, a gente tenta se manter informado. Eu tenho uma filha com síndrome de Down, então eu tenho um cuidado ainda mais aguçado em relação a ela, porque a gente não consegue prever os riscos caso ela pegue a Covid. Sim. Então, eu estou me mantendo... Eu já estou em pânico, porque eu vou pegar avião pela primeira vez em um ano daqui a 2 semanas, então já face shield, já tenho a máscara, óculos escuros, o álcool gel, não sei o que do caraca. Já sei que não vou despachar nada, vou levar minha mochila comigo. Quer dizer, já estou criando um plano de guerra aqui para eu me expor o mínimo possível na viagem. Claro, mas não é todo mundo que está pensando assim. Talvez se eu não tivesse filho, tivesse 22 anos, eu tivesse na Dias Ferreira, igual as pessoas que eu estou achando um absurdo que estejam. Não sei. Eu não sei dizer. Eu prefiro não julgar, prefiro simplesmente... Eu prefiro servir a um propósito de ser eu o porta-voz de uma mensagem que eu ache adequada, dada a urgência sanitária em que estamos. Então eu digo, galera, pelo amor de Deus, o risco não é seu, mas o risco é dos seus pais, é dos seus avós. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa a ignorância. O Samba do Trabalhador, ele tá rolando? Acho que agora não. Ele voltou. Teve um momento ali, que foi o momento em que eu gravei, inclusive, um produto audiovisual que vai ser lançado aí nos próximos meses, em parceria com outros artistas, que foi ali entre agosto e outubro. Sim. Que foi um momento em que as curvas estavam arrefecendo, muita gente já tinha tido, todas as perspectivas de reinfecção davam conta de 6, 8 meses de janela. Então, havia uma espécie de sensação de segurança ali, né? Teve uns 3 meses ali em que as pessoas tiveram um pouco de segurança e que, na verdade, é por isso que está hoje todo mundo se matando, porque a gente continua com no nosso córtex, com essa mesma sensação de segurança de agosto, setembro e outubro, mas não está mais. Para algumas pessoas a coisa não piorou. Não mudou, tempo. Porque a minha pergunta, na verdade, era mais sobre o público. Mas o Samba do Trabalhador voltou nesse momento ali, mas logo depois parou de novo, porque não tinha condição de manter. Porque eu acho que o público também que chama o músico pra ir pra rua, né? Eu entendo que o músico precisa... E assim, eu sei que tem gente que precisa, conheço gente que precisa estar na rua. Inclusive eu era uma das pessoas que precisava estar na rua, de alguém que mora comigo sabe, a gente precisava estar na rua tocando. Mas, assim, a gente não consegue encontrar... São raras as pessoas que a gente consegue encontrar. Em março a gente tem uma maneira segura, ganhando bem, graças a Deus, em formato de live. Mas pra gente tocar semanalmente e ganhar um dinheiro, a gente teria que se expor em tocar
pagode sertanejo, que são os estilos que eu tô vendo que estão em vários bares, enchendo e tudo mais. Eu acho que... Eu acho que é uma coisa... Isso que você falou dos 22 anos é verdade. Acho que é uma coisa mais jovial. O estilo, né? Desses bares. Ô, Hideo, eu Fala. vou fazer só uma interrupção aqui, porque eu não vi só muito essa coisa desses estilos. Eu vou exemplificar aqui. Eu vi muito bar de rock abrindo de novo. Eu, venho do underground, venho dessa galera, assim. Eu vi muita coisa abrindo. Os artistas que levam mais a sério a arte estão dentro de casa. Mas tem gente que, assim, é aquilo, a gente não vai julgar. As pessoas precisam trabalhar. São pessoas que geralmente, principalmente quem ali vive mais o underground, não vive muito a coisa profissionalizada. São pessoas que não têm preparo pra parar, assim, pra Não, ficar galera, em eu casa. mesmo preciso. Eu assim... Todos nós, na verdade. Assim, a verdade é que as pessoas costumam fazer uma leitura um pouco equivocada. Mas a gente aqui contingenciou tudo, né? Renegociou tudo, não sei o quê, e tá aqui meio rolando dívida. Mas assim, na minha equação pessoal, entre riscos e... Eu estou conseguindo sobreviver e estou tentando me expor ao mínimo de risco possível. Sim. E eu acho que esse deve ser o recado. Quando a gente fala assim... É um argumento que é muito usado, né? Não pode ir pra praia, não pode ir pro bar, mas o cara é obrigado a pegar o ônibus cheio. Eu falo, cara, mas esse é um risco que... É um problema. Esse é um problema crônico de mobilidade urbana que as grandes cidades do Brasil têm, né? Você vai pra Europa, você vê os trans lá, os bondinhos andando vazios e tal, cobrindo a cidade inteira, você fala, cara, o déficit que a gente tem de mobilidade é muito grande. Claro que isso é um problema, e claro que isso tem que ser um pleito, inclusive, social e público. Mas esse é um risco a que a pessoa é submetida por ofício de dever, né? E aí, Por assim... necessidade. E, ao mesmo tempo, cara, imagina, a pessoa não é uma máquina, ela não pode passar um ano inteiro se submetendo a isso dentro do coletivo lotado e imaginar que ela não vá se divertir minimamente, não tem um mínimo de lazer. Então, por isso que eu digo assim, se eu tivesse 20 e poucos anos... Agora, a minha praxis pessoal é sobreviver a esse período saudável, me expondo ao menor risco possível. Então, já fiz alguns trabalhos recentemente, tenho esse show no CCBB e tal, estou escolhendo os trabalhos que eu acho... aí é isso, assim, esse show do CCBB. Eu vou no avião, né, faço o check-in tudo online, não sei o quê, chego mais em cima da hora possível, não tenho nada para despachar, sou o último a entrar no avião. Eu crio uma dinâmica para mim que me coloca no menor risco possível. Eu fui pro show aqui no Rio, no CCBB, pronto para passar pito na plateia se tivesse alguém sem máscara. Não precisei, porque a plateia estava ridiculamente educada, todo mundo cumprindo o distanciamento, as poltronas vazias entre as pessoas e tal. E as pessoas todas de máscara, não é aquela máscara aqui, aquela máscara, né? A máscara na boca. Aquela rapaziada que bota a camisinha no saco, né? Exatamente. Mas não era essa máscara, a galera de máscara mesmo. E aí eu falei, bom, que bom. Sutiã na barriga. Exatamente. Aí, assim, mas é isso, assim, eu vou fazer, como eu disse, que toda a minha atuação é política, minha atuação musical também é política. Com certeza. Eu vou fazer disso mensagem para além. Então, Sim. Assim, ó, galera, é isso, assim, Então, eu não conseguiria fazer, por exemplo, nesse momento, um samba quente num lugar pequeno, não sei o que, parará, como já me convidaram para fazer nesse período. Eu não conseguiria, não me sinto à vontade para fazer. Talvez num teatro, com distanciamento, aí eu faço. Mas mesmo assim, de forma muito pontual, muito criteriosa, porque, sabe, a gente está no centenário do Zequete, é um projeto em homenagem ao Zequete que eu fui convidado para fazer, eu topei fazer. Mas assim, é muito... Aí tem uma live que eu vou fazer com a Nilce Carvalho, que é minha grande amiga, das grandes artistas de samba do Brasil e tal, pro samba nas universidades, que a gente vai fazer na semana que vem e tal. Também é uma live sem público que a gente vai fazer, enfim. Então, assim, essas coisas a gente vai ponderando, mas, assim, no limite da sobrevivência, né? Assim, pois é. Precisa trabalhar de alguma forma. Então, eu não consigo julgar. Eu tenho uma certa dificuldade É um exercício que eu acho que a gente tem que fazer também, de se colocar no lugar do outro, sabe? Assim, Sim. O cara tá enlatado o dia inteiro, esse argumento para ele serve a ele e ele vai usar esse argumento. Eu tô enlatado o dia inteiro no ônibus, cara. Tô me expondo a todo esse tipo de risco. Não vou tomar minha cervejinha no bar? Eu posso não concordar, mas assim, eu tenho que entender por que ele tá usando esse argumento. Esse argumento é válido para ele, sabe? Pra realidade dele. A gente...
Dieguinho sabe, eu tenho um grupo assim de música, a gente vive discutindo sobre isso, tipo assim, enfim, a gente já brigou muito sobre isso, tipo assim, quem vai sair mesmo, cara, mas você nem precisa disso. Eu falei assim, mano, mas eu preciso tocar pra eu me sentir vivo, não é nem questão de Então. de grana, é questão dessas coisas, mas cada um é cada um. Eu vou te falar, eu tenho meus problemas aqui na minha casa, mas eu tenho um núcleo familiar que é uma fortaleza, velho, assim, sabe? Com Sim. com todos os dramas, as questões de convivência, somos 5 pessoas num apartamento relativamente pequeno, então tem todas as questões ali, né? Nesse calor dos infernos. Claro que a gente eu consegui viajar, ir 3, 4 vezes para fora do Rio nesse período, para uma casa vazia, só eu com a minha família e tal, para Serra, mas assim, se eu fosse sozinho, não sei se eu ia estar aguentando ainda estar trancado sozinho em casa, sabe? Não sei. Então eu não consigo julgar, assim. Eu acho que eu tenho que fazer o melhor possível. Eu tenho que dar o melhor exemplo possível do que eu acho que é coerente com a minha realidade, com que daí a eu entrar numa de apontar os dedos, porque é muito fácil. A gente entrou numa paranoia coletiva, assim, que é isso, é buscar culpados, né? Buscar quem culpar. Então a gente está sempre buscando a quem culpar. Então a culpa é da pandemia, a culpa não sei o quê, o vírus é chinês, a vacina é russa, o chip do caralho é 4 e não sei o quê, não sei o quê. Enquanto, claro, o principal culpado é quem está culpando E o Fiuk os só outros. chora. Exatamente, né? Talvez ele que seja assim. Eu não vejo BBB, mas certo tá ele que chora. Melhor que o Jack, já que não chora nunca, Rideu. Porra, entendeu? Mas, os dois têm enfim, 4 letras e acabam com K, já tem uma coisa ali em comum. João, divide com a gente, então, quais são os seus projetos atuais, além desse, né, do CCBB. Fala um pouquinho pra gente aí o que tá rolando, ou o que tá em mente. E aproveita aí também e já emenda com uma canção, né? Porque a gente quer te ouvir também. Então, eu lancei o Samba Mobiliado já tem um pouco mais de um ano, que é um EP virtual, EP digital, né? Tem nas melhores lojas de ramos, e nos grandes aplicativos de música e tal, no YouTube, tem tudo lá. Convido, obviamente, todo mundo a se conectar comigo nas redes todas. Eu sou o João Cavalcante, Cavalcante com I. Eu sou o João Cavalcante em todas as redes, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Agora no Twitch também. Já vou logo aprontar essa parada. Por favor. E aí tem o Samba Mobiliado. Gravei esse projeto audiovisual que ainda está secretinho, porque a gente ainda não fez nenhum tipo de divulgação, mas é um coletivo que vai ser lançado agora em março. Tem um projeto do Samba da Gávea, que também é dessa lei de fomento e recuperação cultural Aldir Blanc. Uhum. Então tem um projeto do Samba da Gávea, que é esse samba que eu falei. A gente está fazendo um documentário com muita imagem de arquivo, que vai ser lançado logo, logo. Eu tenho um disco a ser realizado que está sendo protelado por N razões há muito tempo, mas que será realizado logo em parceria com o meu grande amigo Tobran de Leone, lá de São Paulo, um dos integrantes do 5 a Seco e um dos maiores produtores e um músico de mão cheia. E quero, cara, viajar o Brasil, o mundo, levando a música brasileira, levando a minha mensagem, o que eu faço. Quero continuar compondo com as mais diversas parcerias possíveis. Quero, se possível, recuperar. Eu tinha uma viagem pro Japão, cara, em julho do ano passado. Minha primeira ida pro Japão, que eu nunca fui. Puta que pariu. Caraca. E aí quando a pandemia pintou em março, eu falei, bom, em julho já vai estar rolando bem, né? Já vai ter... Achou Aí, tipo, errado, otário. 2 dias depois que eu falei isso, Tóquio cancela as Olimpíadas, né? Eu falei... Se cancelou a Olimpíada, eu acho que eu não vou pra lá, eu não vou conseguir. Porra, E o João, próprio show rolou sem mim, porque eu era a partícula brasileira de um show que era do calendário olímpico também. O show aconteceu, porque o Blue Note Tóquio reabriu em julho, então eles tiveram um show, mas eu não pude ir, naturalmente. Então, assim, era o grande trabalho do Era ano. no Blue Note lá? Era no Blue Note Tóquio e no Blue Note Nagoya. Porra, Maneiro. maravilha. E Porra, espero que eles me convidem novamente para ir, se não em 2021, em 2022. Esperamos também. Porra, porque eu tava louco para ir pro Me Japão. leva, Um lugar eu posso ser teu pra hold. ir. Pois é, Rideu, A imagina. gente faz uma assessoria, entendeu? Tu coisa já de foi? louco. Precisa de um auxiliar de Olha técnico só, de som. Hideo Takimoto, só tem um japonês Hideo- aqui, hein? Rideu já foi ao Japão? Não, era meu sonho. Pô, então, cara, eu tava nessa, assim, muito amarradão pra ir, super. E aí caiu, por enquanto caiu. Cara, eu ia conhecer pela primeira vez na minha vida Amsterdã. Mas aí eu ia em maio.
Aí veio o coronavírus também. Porra, muito triste isso. Amsterdã eu conheço, é lindo, é maravilhoso. Para além do estereótipo dos coffee shops, Amsterdã é muito bom. Viu? Eu sei. É muito, uma cidade das mais lindas e mais deslumbrantes que tem. É a Mas cidade é isso, favorita cara. do meu pai. Fiquei muito grato por você dizer isso. Não, mas você ainda vai, você, que é isso, cara, ainda vai muito. Miriam que é apaixonada por Amsterdã também, parece uma cidade de boneca, assim, é uma coisa linda, as casinhas, os canais. Mas é muito bom, né, você se expor a outras culturas e a outras maneiras de ver o mundo, é sempre muito bom, muito enriquecedor, e é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que me edifica muito, que me tira de um lugar das convicções e me coloca no lugar dos questionamentos, eu acho sempre muito bom. Então é seguir tocando, compondo, trabalhando, fazendo as minhas coisas, escrevendo. Eu estou compilando meus textos também, talvez em algum momento eu lance um livro de crônica, estou começando a pensar sobre isso. Olha, que legal. Eu já escrevi muito. Enfim, pensando no que pode ser feito, no que pode dar certo, que eu não tenho tempo a perder, naturalmente, como diria Torquato Neto. Se bem que você vê que eu gosto de citar as coisas da TV Quase, né? Aí teve um momento que Daniel Furlan falou que perguntaram pra ele como é que veio a ideia de dar certo um projeto, que no caso foi o Choque de Cultura, e ele falou que só deu certo aquilo ali porque ele fez um monte de porcaria antes, e você vai tentando... Você vai tentando e uma hora sai. Mas eu entendo também que 3 filhos já nas costas e... Não, mas eu já passei por muita frustração, né? Por muita... cara, é um certo conceito... essa história contada pelo ponto de vista do vitorioso, né? A gente tem que se desapegar um pouco disso, né? Porque tem uma música do Los Hermanos, né? Do Vencedor, né? Do Marcelo... e que fala um pouco isso, que eu acho que você tem que se desapegar um pouco disso, sabe? A frustração, o sofrimento, ele é edificante, a frustração, ela é quem te leva a um outro lugar e tal. Eu sou muito mais fruto dos nãos que eu recebi do que dos sims, sem dúvida nenhuma. Então, nesse ponto, acho que é fundamental. Esse momento é um momento muito dramático, muito triste, muito doído, que vai ter implicações psicossociais que a gente vai demorar muitos anos para entender. Ainda mais para um artista? Ainda mais para um artista, mas para todo mundo, imagine. Sim. O Rafa lá, como intensivista, que é da nossa família, minha do Rideu, que é um intensivista que está lá na frente. Imagina, eu não consigo imaginar o tipo de pânico que ele tem, o nível de risco que ele assume todo dia. Então, assim, vai ter implicações psicossociais muito fortes, mas ao mesmo tempo vai ser aquele ponto de transição da humanidade que a gente vai sempre recorrer a ele, como foram as grandes guerras, como foi a gripe espanhola, como foi, sabe? A nossa geração e as gerações por vir, elas vão ser muito pautadas por isso que aconteceu. Então, isso também, de alguma forma, é um ponto de interseção comum ao mundo todo. Isso é uma coisa que talvez a gente tivesse ávido também por isso. Então, eu fico tentando achar nesse carnaval semiótico. Foi o ensinamento que a gente caiu na hora. Exatamente. Sim. Vai tocar pra gente, João? Toco. Então fechou. Deixei até o violão aqui. Não sei como é que vai ser, não tô me ouvindo bem, tô sem tocar violão muito. Deixa eu ver como é que rola aqui. Deixa eu tirar um fone. Vocês continuam me ouvindo? Continua te ouvindo. Com certeza, e vai estar perto do violão também. E eu tô. Essa cadeira não é muito legal. Deixa eu chegar pra frente um pouquinho. Vamos ver. Aí sim. Essa ser humana tá me enlouquecendo. Essa indivídua tá me atazanando. Tá me bagunçando de maneira assídua. Tá me entorpecendo essa sujeita insana. É uma fonema que me enche a boca. Toda correlata me substantiva. Tão objetiva, super adjunta. Sou um prisioneiro na sua sentença. Ela é intransitiva. Ela é intransitória. Me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível. Seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. É um objeto na minha sintaxe, toda predicada vem me dominando. Quando a adjetiva me bajula as frases, uma idioma me flexionando.
É uma parágrafa tão incoesa que me dá certeza de ser abstrata. Não inventa crises nem exige crases, mas sua linguística só me maltrata. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Ela é intransigente, ela é intransponível, seu nexo é indecente, seu sexo inesquecível. Sensacional. João. Pô, esse violão é recente, hein, cara? Isso é coisa nova, coisa novíssima. Eu tô Sabe que eu não vendo, tocava, eu né, vejo Rideu? Você stories, sabe disso, né? Que eu não tocava, né? Eu sei que faz pouco tempo que você começou no violão. Foi do final do ano pra cá, assim, do início do ano pra cá. Fruto da pandemia. Esse é filho da pandemia, por exemplo. O violão é filho da pandemia. Filho da pandemia. É do baby boom da pandemia. Projetos que empurramos sempre na pandemia. Pois é. Exatamente. Que, na verdade, foi terapêutico pra mim, cara. No momento Sim. que eu tava aqui, assoberbado, eu pegava o violão e começava... A minha foi tocar bateria mesmo. Maravilhoso também. É. Um pouco mais barulhento, né? Os pouquinho vizinhos mais, gostam um pouco menos. Pô, que coisa boa. Os vizinhos gostam um pouco menos. Ainda mas- bem que é isolado. Exatamente. João, é o seguinte, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Pô, adorei, cara. Adorei o papo. E a gente sempre faz uma brincadeirinha final. É, coisa assim, tranquila. Você só precisa Só coisinhas responder leves. com sim ou não. Não pode ser nada além disso, Tá bom. tá? Então a gente vai falar alguma coisa, você pode falar sim ou falar não, ok? Caralho. Isso tá... tá bom. Então vai lá, Rideuzinho, começa. João, Lapa. Sim. Balé clássico, faria mais uma aula? Não. Clube da Esquina. Porra. Sim pra caralho. Super sim. Azeitona. De maneira nenhuma. Nunca. Pode nunca, em vez de não, porque essa aí nem em outra encarnação. É um não do tamanho do mundo. Queen. Sim. Fiuk, Sim. não precisa responder. Não é filho da Glória Pires. Não é filho da Não, Glória ela é Pires. maravilhosa. O que foi? Ela é demais, né? Gente, aquele vídeo. Quando eu assisti, eu queria fazer um remix. Eu falei, gente, eu quero ouvir isso pra sempre. E como Era canta música. bonito, né? A Glória canta super bonito. Muito bom. A Glória Pires. João, cara, muito obrigado aí, cara, pela sua participação. Adorei, foi maravilhoso. Muito obrigado de verdade. Ô, Rideu, obrigado. Aprendi Rideu, bastante cara. coisa aqui com você hoje. Tu tem acesso livre aqui, né? Já sabe que se quiser aprender mais coisas, eu aprendo contigo também. A gente faz uma troca de informações, até porque é sempre muito bom conversar, refrescar já as ideias e tudo. É sempre muito, muito delicioso. Obrigado pelo convite mais uma vez e pela condução do papo aí. Valeu, João, João. muito que obrigada agradece, por cara. nos receber. Querendo ou não, na sua casa, né? A gente invadindo aí um pouquinho o seu espaço. Com certeza foi uma conversa super enriquecedora. E viram que crianças educadas? As crianças não fizeram barulho, não gritaram, não nada. Olha só, que criança educada. Mané Jack, vendo? rapaz. O paizão sou eu, meu compadre. Mané Jack, aqui é John, porra. É eu, hein? John Cavalcante. Muito bom. Então, valeu, João. Depois eu vou te ensinar a usar a Twitch, hein? Pelo amor de Deus. Já vou ver se o João Cavalcante tá livre lá pra eu já... Beleza. Então é isso, Dá- quem dá pra assistiu a fazer gente, transmissão muito de- obrigado aí pela companhia, por ter ficado até o finalzinho. Valeu. E é isso. Mas nos sigam nas redes sociais, Instagram, E inclusive. lembrando que nosso podcast agora vai ser quarta-feira sempre. Não vai ser mais sábado, vai ser quarta-feira. É verdade, a gente tem essa mudança aí pra anunciar pra vocês quarta-feira, às 18 horas. Que sempre vira 18h25, mas tá tudo certo. A gente Porque abriu é um pra podcast carioca, naturalmente. É um podcast Exatamente. Exatamente. Já sabe, gente, a gente não pode mudar o horário, porque se a gente passar pra 18h25, 18h30, Vai começar vai- às 7. Às 7, começar às exatamente. 7, fica tarde. Valeu então, gente. Beijão. Valeu, Tamo junto, gente. Tá. Avisa quando fechar.